Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Sistema Modelo. Capítulo 101, Verdade 2, Konoha. Era o mesmo antigo escritório do Hokage, mas no Hokage, o assento era relativamente jovem Sarutobi, enquanto na frente estavam o jovem Danzo, Koharu e Mitokado. Hiruzen, como disse Danzo, o clã Senju é perigoso. Eles são muito cheios de si e não nos colocam nos olhos deles. Temos que pensar em uma maneira de lidar com eles. A bela Koharu disse a Sarutobi, lembrando-o do perigo. Se eu fizer isso, como enfrentarei o sensei após a morte? Sarutobi tentou persuadir seus amigos, pois não poderia matar o clã ao qual seu sensei pertencia. Você é muito mole, Hiruzen, já que eles estão ameaçando a vila, então temos que lidar com eles. Se o sensei estivesse vivo, ele teria concordado conosco. Você não precisa fazer nada, eu sou as trevas de Konoha. Deixe isso comigo. Danzo se virou para sair enquanto Koharu, Mitokado e Sarutobi eram deixados na sala. Sarutobi cerrou os punhos enquanto parecia estar lutando com alguma coisa. Suspirar? Finalmente Sarutobi afrouxou os punhos enquanto se recostava e suspirava por sua incompetência. Era o mesmo antigo escritório do Hokage mais uma vez. Hiruzen, Sakuma é muito famoso agora. Se não fizermos nada, você terá que desistir de seu assento de Hokage. Mikado parecia ter algumas rugas no rosto nessa memória. Mas ele é o herói de Konoha. Como posso fazer alguma coisa com ele? Alguns cabelos de Sarutobi ficaram brancos neste momento. Só precisamos arruinar a reputação dele. Deixe isso comigo, Hiruzen. Danzo disse que Sarutobi mais uma vez por seu governo quase sacrificou um herói da aldeia. Haha, em breve será o fim de Kozuki. Koharu e Mitokado riram alto ao ver que Sarutobi finalmente desistiu de sua última resistência. Hiruzen, serei eu quem arrancará sua cabeça. Não se atreva a me impedir nesse momento. Danzo tinha um sorriso cruel no rosto, pois mal podia esperar para completar sua vingança. O que eu fiz foi por Konoha. Olhando para seu velho amigo risonho, Sarutobi disse novamente essas linhas históricas consolando-se. Todo o escritório Hokage ficou em silêncio. Como puderam eles fazer isso? Tsunade sentou-se segurando a cabeça enquanto lágrimas caíam de seus olhos no chão. Ela não conseguia acreditar que seu clã foi morto pelo povo de Konoha. Sensei. Os olhos de Itachi ficaram vermelhos incontrolavelmente quando os três Tomoe começaram a girar descontroladamente. Logo, os Tomoe se conectaram, formando um padrão totalmente diferente. Mas Itachi não pareceu notar, pois sua mente estava vazia com o que tinha visto. Sakumo ficou triste porque nunca esperou que os mais velhos estivessem envolvidos naquele incidente. Kakashi e Shizui ficaram em silêncio enquanto mantinham a cabeça baixa, mas todos os seus corpos tremiam. Pela primeira vez, todos se questionaram sobre o sentido de colocar suas vidas pela aldeia se o resultado fosse serem mortos como Kozuki. Sempre que Kakashi e Shizui tentam imaginar a visão de Kozuki sendo subitamente atacado por seus próprios aldeões, eles não conseguem nem imaginar como ele teria se sentido. Quanto mais eles pensam, mais ficam com medo de como seu amigo e sensei teria morrido em desespero. Minato estava olhando para suas mãos, pois ainda se lembrava de que ele, com as próprias mãos, mandou Kozuki para a morte. Lembrando do alegre Kozuki e depois do rosto de Kozuki, que mesmo depois de traído ainda tinha um sorriso no rosto. Ele não sabia agora se era um sorriso sem arrependimento ou um sorriso zombeteiro. O coração de Minato parecia se partir e suas mãos tremiam continuamente. Desculpe. Minato pronunciou essas duas palavras com extrema dor, pois suas palavras estavam cheias de arrependimento, pesar, dor. Todo o escritório Hokage ficou em silêncio enquanto esse silêncio durou vários minutos antes de ser quebrado por uma voz irritada. Como você ousa nos atacar, Inoishi? Nesse momento, Koharu e Mitokado, que haviam desmaiado, acordaram gritando com Inoishi, mas pararam de repente ao ver os rostos tristes de todos. Eles imediatamente se lembraram do que Inoishi havia feito com eles há algum tempo, quando expressões de medo apareceram em seus rostos. A voz dos conselheiros imediatamente tirou todos de seus pensamentos quando de repente olharam para os conselheiros, com os olhos vermelhos de raiva. Como ousa você fazer isso? Tsunade se levantou enquanto rugia em direção aos mais velhos. Ouça-nos, podemos, Esbum. Mitokado tentou explicar, mas Tsunade apareceu de repente diante dele e um soco caiu em seu estômago. Argue. Mitokado imediatamente jorrou um bocado de sangue quando desmaiou mais uma vez. Tsunade não usou muito poder, pois não havia como deixá-lo morrer tão rapidamente. O rosto de Koharu estava pálido enquanto todo o seu corpo tremia de medo ao olhar para Tsunade. Minato, passo a passo, chegou na frente de Koharu enquanto olhava para ela e dizia: não posso mudar o passado, mas juro que criaria um futuro onde ninguém teria que sofrer como Kozuki, e sua execução pública seria o primeiro passo para isso. Minato disse, olhando para Koharu enquanto Kakashi, Shizui e todos os outros de repente olharam para Minato, pois pareciam ter encontrado esperança, alguém em quem ainda podem confiar e por quem sacrificar suas vidas. Minato convocou a Anbu e ordenou que levassem e trancassem os dois conselheiros. Capítulo 102, Lágrimas. Konoha. Grupos de civis estavam reunidos nas ruas enquanto olhavam para a mensagem do quadro de avisos de madeira na esquina das ruas. Por que o Kage-sama nos ligou? Deve ser algo importante. Olhando para a mensagem escrita no quadro que ordenava que os aldeões se reunissem sob o prédio do Hokage amanhã, todos não puderam deixar de perguntar aos outros. Foi a primeira vez que viram tal aviso sem nenhum detalhe, então todos ficaram curiosos.
Logo, as notícias que se reuniriam amanhã sob o prédio do Hokage se espalharam por toda a vila enquanto todos os moradores se perguntavam sobre o motivo. Noite. Cemitério de Konoha. O luar prateado respingou no cemitério enquanto iluminava todo o cemitério. Todo o cemitério estava silencioso, mas uma figura solitária podia ser vista em frente a um monumento. Amanhã, um de seus inimigos será levado à justiça. Descanse bem, Kozuki, qualquer um que tenha participado disso pagará por isso. Em frente a um monumento no qual as palavras Kozuki Shiro, o herói de Konoha, estavam gravadas, estava uma garota com longos cabelos pretos e indomados atingindo a parte superior das costas com uma expressão triste em seu lindo rosto que era completamente visível sob o luar. Ela tinha olhos vermelhos e sua roupa consistia em uma blusa de malha vermelha com apenas a manga direita visível, e acima dela, ela usava um kimono cinza escuro. Suas mãos e coxas estavam cobertas com bandagens e uma faixa de Konoha enrolada em seu braço direito, e também uma marca violeta em forma de diamante era visível em sua testa. Kurenai colocou uma flor branca em frente ao monumento de Kozuki e fechou os olhos, lembrando-se do tempo que passou com Kozuki. Essas memórias passaram por sua mente como quando lutava com Kozuki contra um inimigo comendo no restaurante. Eu sinto falta de você, Kozuki. Lágrimas caíram incontrolavelmente de seus olhos, lembrando daqueles momentos doces. Durante esses anos, ela treinou duro e rapidamente superou todos entre seus colegas, com apenas Gai e Kakashi sendo iguais a ela. A vontade de vingar Kozuki a fez completar os 100 selos jutsu passados a ela por Tsunade. Mesmo Shizune, sobre quem Tsunade estava mais otimista, não conseguiu aprender totalmente o jutsu enquanto Kurenai foi capaz, o que explica sua difícil luta. Terra do Ferro. Em uma pousada, Kozuki, vestindo o manto da Akatsuki, sentou-se no centro da sala no chão enquanto limpava o grifo. Já se passaram alguns dias desde que ele se juntou a Akatsuki. Como ele estava sozinho, ele poderia viajar e caçar alguém com uma grande recompensa que fosse realmente um criminoso para financiar a Akatsuki. Zetsu Branco foi o responsável pela arrecadação dos recursos, que viria na data fixada para arrecadar os recursos. De repente, Kozuki franziu a testa, pois não sabia por que seu coração de repente sentiu que estava prestes a se partir. Estou chorando. Kozuki aproximou a mão dos olhos molhados e seu rosto tinha uma aparência inacreditável. O olhar de Kozuki pousou na foto na moldura colocada sobre a mesa. Na foto, ele estava no centro com um sorriso fraco. Kurenai, à sua direita com um grande sorriso no rosto, estava fazendo um sinal de V bem ao lado do rosto dele, e Shizune à esquerda com as mãos na cintura olhando para eles com raiva. Shinku tinha a mesma expressão desamparada no rosto olhando para seus alunos encrenqueiros. Olhando para o rosto sorridente de Kurenai, Kozuki sentiu cada vez mais dor no coração. Kozuki tirou uma garrafa do espaço do sistema quando chegou ao lado da janela e olhou para o céu claro e estrelado acima e para a lua que parecia ainda mais bonita. Esta noite. Desculpe. Kozuki sentou-se entre a janela enquanto engolia o vinho e disse, enquanto olhava para a lua na qual parecia ver o rosto da sorridente Kurenai. Ele sabia que quem ficaria mais triste com sua morte seria de fato Kurenai, e ele realmente se sentia culpado por enganá-la. Mas ele não se arrependeu, pois isso era necessário para prepará-los para enfrentar os fortes inimigos no futuro. Madara, Kaguya e todo o clã Otsutsuki, que nem ele sabia qual era o limite de sua força. Todos, inclusive Kurenai, precisam ficar fortes, e sua morte pode funcionar como um catalisador e torná-los mais fortes. Pelo menos forte o suficiente para ter alguma autoproteção contra inimigos fortes no futuro. Então ele só pôde pedir desculpas silenciosamente a Kurenai enquanto prometia a si mesmo que um dia voltaria para aquela vila e eles ficariam juntos para sempre. Capítulo 103. Conselheiros decapitados. Konoha. As nuvens obscureciam o sol, mas alguns raios passavam de alguma forma pelas nuvens revelando a cena abaixo. Uma grande multidão podia ser vista do lado de fora do escritório do Hokage, e mais pessoas chegavam. A Anbu estava estacionada ao redor enquanto mantinha a ordem sob controle. No meio da multidão, uma mulher com longos cabelos ruivos olhava para o telhado do edifício Hokage, e ao lado dela estava uma mulher da mesma idade que ela, com longos cabelos pretos. Na frente desses dois estavam duas crianças de cerca de 5 anos, pois um deles tinha cabelos loiros com bigodes no rosto, e o outro tinha cabelos pretos com um emblema em forma de leque impresso em sua camisa preta. O que Minato vai fazer com eles, Kushina? Mikoto estava com uma expressão triste desde que soube a verdade por Shizue e Itachi ontem. Já que tanto Itachi quanto Shizue sabiam que Minato iria anunciar esse assunto, então não havia necessidade deles se esconderem. Lembrando-se da expressão angustiada no rosto de seu filho, Mikoto se sentiu muito mal ao saber que Itachi realmente admirava Kozuki. Kozuki morrer lutando contra o inimigo e Kozuki morrer nas mãos de seu próprio aldeão era diferente. Ela sabia que seu filho foi duramente atingido e esperava que ele pudesse se recuperar logo. Minato disse que faria disso um exemplo, então ninguém se atreveria a fazer algo assim novamente. Quando Kushina descobriu a verdade, o respeito que ela tinha por Sarutobi desapareceu completamente. Se não fosse pelo fato de ele ser o Hokage, ela já teria cavado sua cova e destruído seu cadáver. Enquanto eles conversavam, houve movimento no telhado do edifício Hokage quando Minato vestido com o manto Hokage apareceu na frente de todos. Mas ao contrário de antes, ele não tinha o habitual sorriso radiante no rosto. É Hokage-sama. Hokage-sama. Todos começaram a comemorar de alegria depois de ver Minato. Minato levantou a mão quando todos imediatamente pararam de torcer e olharam para ele com curiosidade, imaginando o que ele iria anunciar. Cada um de vocês ficaria confuso sobre o motivo pelo qual se reunia aqui. Então, sem demora, vamos prosseguir. Minato acenou com a mão enquanto Kakashi e Shizue, com a máscara da Anbu no rosto, segurando os conselheiros aterrorizados, chegavam na frente de todos. O chakra de Koharu Imitokado já havia sido selado, então eles não puderam retaliar e ficaram indefesos. Não são esses? Sim, conselheiros.
Por que eles são mantidos como criminosos? Todos começaram a discutir uns com os outros depois de verem os temerosos Koharu e Mitokado trazidos na frente deles. Minato mais uma vez levantou as mãos enquanto todos paravam de falar novamente. 5 anos atrás, o herói de Konoha, Kozuki Shiro, morreu lutando contra o inimigo, mas isso não é toda a verdade. Esses dois na sua frente do ancião Danzo o traíram e são a razão de ele ter morrido. Minato anunciou os crimes de ambos os anciãos quando houve um silêncio repentino abaixo. O que? Como isso é possível? Mate eles. Como eles ousam fazer isso? Alimente-os aos cães. Mate esses bastardos. Após um breve silêncio, todos abaixo rugiram de raiva enquanto olhavam para Koharu e Mitokado com ódio e mal podiam esperar para matá-los com as próprias mãos. Eles abusaram de suas autoridades e, como punição, serão executados bem aqui na sua frente. E isso será um exemplo para aqueles que desejam fazer o mesmo. Você não pode fazer isso, Minato. Somos os alunos do Lorde Segundo. O que fizemos foi por Konoha. Nós não merecemos isso. Koharu e Mitokado imediatamente tentaram persuadir Minato, pois ficaram assustados depois de ouvi-lo anunciar sua execução pública. Minato não se importou com o apelo deles quando olhou para Kakashi e Shizui e acenou com as mãos. Sim, Kakashi e Shizui começaram a trabalhar depois de ver seu gesto. Não pare. Não faça. Svi. A súplica dos conselheiros parou repentinamente quando Kakashi e Shizui sacaram suas lâminas e as derrubaram. As mães abaixo cobriram os olhos dos filhos, pois não queriam que eles vissem uma visão tão cruel. 2 cabeças voaram no ar enquanto uma fonte de sangue a seguia. As cabeças caíram enquanto rolavam pelas pernas de Kakashi e Shizui, que estavam cobertos de sangue. Espero que isso possa diminuir sua dor do outro lado. Olhando para os anciãos decapitados, Kakashi esperava que isso pudesse aliviar a alma dolorosa de Kozuki na Terra Pura. Minato não anunciou o nome de Sarutobi, pois mesmo que quisesse, não poderia fazer tal coisa. Não importa o quão cruel Sarutobi fosse, ele era um Hokage. Se fosse anunciado que ele também estava envolvido, isso poderia causar pânico nos corações dos ninja. Hokage era alguém que todo ninja admirava. Então, para não manchar o título de Hokage, Minato não anunciou seus feitos. Mas o respeito por Sarutobi foi substituído pela repulsa. Ele até riu de si mesmo por ser ingênuo, e até se ajoelhava diante de tal pessoa. E para Danzo sua reputação hoje foi destruída. Seu nome escrito nos heróis de Konoha foi removido por ele. Logo, a Anbu levou embora o cadáver de ambos os conselheiros enquanto todos voltavam. Mas todos tinham expressões tristes no rosto. Mãe, quem é Kozuki Shiro? Naruto perguntou, olhando para sua mãe, pois era a primeira vez que ouvia esse nome. Ele foi o herói de Konoha e também alguém que salvou a minha vida e a do seu pai. Mãe, então ele deve ser muito poderoso. Naruto perguntou curioso, já que ele poderia salvar seu pai e sua mãe, sua força deveria ser forte. Você vê aquela área plana, Naruto, uma vez que existiam montanhas naquele lugar, mas foi Kozuki quem destruiu todas elas enquanto lutava contra o inimigo. Kushina apontou para a parte de trás de Konoha, onde montanhas existiram, mas foram pulverizadas por Kozuki. Você deveria se tornar alguém como ele, Naruto. Kushina esperava que seu filho pudesse crescer e se tornar um shinobi forte. Não, eu quero ser o Hokage mais forte que já existiu. Mesmo que ele tivesse seus pais, o sonho de Naruto não mudou desde que ele queria provar seu valor. Ele sempre foi chamado de filho do Hokage. Então ele se tornará um Hokage ainda melhor que seu pai e será reconhecido por toda a vila. Kushina sorriu ao ouvir as palavras de seu filho, ao parecer ver a sombra do jovem Minato nele. Logo, o que aconteceu em Konoha se espalhou por todo o mundo ninja, à medida que todos descobriam a verdade por trás do incidente há 5 anos. Capítulo 104. Fukashi assustado. Terra do Ferro. Em um restaurante. Era um salão espaçoso com inúmeras cadeiras e mesas, mas, neste momento, todo o salão estava em silêncio absoluto. Uma pilha de diferentes pratos luxuosos foi colocada em uma das mesas. Na cadeira ao lado da mesa, Kozuki sentou-se enquanto devorava a comida à sua frente sem qualquer constrangimento. Ao seu redor, no chão do corredor, numerosos corpos jaziam imóveis no chão, tornando a cena aterrorizante. Na cadeira em frente a Kozuki estava sentado uma pessoa vestindo um manto escuro com nuvens vermelhas impressas e uma máscara em forma de espiral que o impedia de ver sua identidade. Haha, como esperado do lendário Akagami Shanks. Onde quer que você vá, você faz muito barulho. Fukashi estava suando loucamente enquanto olhava para todas as pessoas desmaiadas, o medo de Kozuki aumentando cada vez mais em seu coração. Gosto de comer em um ambiente tranquilo. Kozuki não se importou com os elogios de Fukashi, pois ele comia a comida da frente constantemente com metade da máscara removida. Metade das pessoas no local eram caçadores de recompensas, então ele nocauteou todo mundo. De qualquer forma, eles acordariam depois que ele partisse. Mas no meio da refeição, Fukashi chegou, deixando um tanto curioso para saber por que o encontraria. Você ouviu o que aconteceu em Konoha? Fukashi disse enquanto olhava para Kozuki, que havia colocado a máscara totalmente para trás enquanto a comida da frente terminava. Konoha, o que aconteceu? Kozuki olhou para Fukashi, e Fukashi não sabia porque parecia sentir a temperatura da sala ficando um pouco fria. Kozuki esperava que nada de ruim tivesse acontecido, já que a trama já estava irreconhecível, deixando-o preocupado com algo inesperado. Fukashi narrou imediatamente toda a questão da execução dos conselheiros e seu motivo e disse-lhe o que o mundo pensava dele agora.
Haha, todo mundo pensa que você é um grande blefador que teve sorte de encontrar o demônio da espada ferido. Fukashi não estava zombando de Kozuki, mas zombando do mundo ninja. Se eles soubessem o que ele fez na aldeia da névoa, seus olhos saltariam das órbitas. O mundo inteiro agora estava adivinhando que Shanks passou pelo local de luta e foi capaz de matar os já exaustos Hokage, Kozuki e Danzo. Eles poderiam adivinhar que Sarutobi estar junto com eles não poderia ser uma coincidência, e isso significa que ele era parte do grupo que armou a emboscada. Mas os ninjas de Konoha se recusaram a acreditar e apenas trataram isso como uma conspiração inimiga. Se o palpite estiver correto, parece que a Kagami Shanks não é tão forte quanto se imaginava. Kozuki era alguém que poderia derrotar toda a aldeia sozinho. Vencê-lo junto com Hokage e Danzo os fez temer a Kagami Shanks antes. Mas se eles já estivessem feridos, então poderiam entender. Mas o que a maioria dos aldeões não sabia era o que aconteceu na Vila da Névoa. Terumi, ao acordar, não deixou o assunto vazar, pois era vergonhoso para eles perderem pela segunda vez contra apenas uma pessoa. Minato também não anunciou porque eles estavam em uma aliança, e arruinar sua reputação poderia causar o rompimento da coalizão. Você também acha? Estrondo. Todo o salão começou a tremer quando rachaduras apareceram por toda parte, seja no chão ou nas paredes. Haha, claro, não. Fukashi sentou-se na frente de Kozuki, riu, elogiando, mas sua respiração era curta enquanto seus braços tremiam de medo. Eu o subestimei demais. A aura de Kozuki era muito forte, até Madara que ele tinha visto parecia um pouco menos à frente disso. Fukashi tentou se acalmar, pois sabia que não poderia se dar ao luxo de parecer em pânico na frente de Kozuki. Caso contrário, poderia colocar sua identidade como Madara em perigo. Kozuki riu interiormente pois podia sentir que Fukashi estava assustado com sua aura. Você não me decepcionou, Minato. Kozuki pensou que parte de seu coração parecia estar aliviada de um enorme fardo. Minato executar Koharu e Mitokado já era o melhor que podia fazer, e ele não estava zangado com ele por esconder o nome de Sarutobi. Ele não decapitou Sarutobi por causa de seu título, então ele poderia entender por que Minato fez isso. Ele sabia agora que a aldeia estava no caminho certo. Com Konoha F4 completamente desaparecido, Konoha ficaria cada vez mais forte. Tudo isso foi possível graças aos seus esforços. Ele não apenas salvou a vila de seu declínio, Minato, Sakumo e todo o clã Uchiha ainda estavam vivos por causa dele. Kozuki estava de bom humor, então começou outra rodada de comida enquanto Fukashi, assustado com seu poder, escapou silenciosamente. Capítulo 105, Novo Modelo. Vila da Chuva. A garoa envolveu toda a Ren Village. Desde que Ren Village foi conquistada por Nagato, tem chovido constantemente. A chuva contínua é a caligrafia de Nagato, uma habilidade que ele desenvolveu após dominar o Rinnegan, técnica do tigre da chuva à vontade. Usando seu próprio chakra para formar nuvens de chuva que cobrem toda a vila. Ele pode facilmente senti-la através da garoa ligada ao seu chakra sempre que um intruso aparece. Sob seu governo, a Vila da Chuva foi totalmente transformada do que era sob o controle de Anzo. As pessoas da aldeia o chamam de Deus já que sua aldeia agora tem paz, e eles acham que é por causa dele. No topo de um dos edifícios mais altos de Ren Village, uma figura estava de pé, mas a chuva parecia ignorá-lo, pois suas roupas estavam perfeitamente secas. Com uma máscara branca cobrindo o rosto, uma camisa roxa escura, calça preta e uma capa cinza por cima, Kozuki ficou imóvel, com os olhos fechados sob a máscara. De repente Kozuki abriu os olhos, pois parecia haver alguma antecipação. Jin. O novo modelo está sendo extraído? Já se passaram 3 anos desde o dia em que soube da execução dos assessores. Durante esses 3 anos, o mundo ninja estava calmo, mas Akatsuki já havia começado a capturar as feras silenciosamente muito antes do original. O 4 caudas, 5 caudas já foram capturados. Talvez devido à grande força de Konoha, Akatsuki decidiu que enquanto houvesse uma chance de capturar a besta da cauda, eles iriam capturá-la silenciosamente e permanecer escondidos. O próprio Nagato pegou esses 2 porque não queria que nenhum problema ocorresse logo no início. O paradeiro desses 2 biju ainda é um mistério, pois o mundo inteiro os procura, mas parecem ter desaparecido como se nunca tivessem existido. Onoki ficou furioso ao saber que Roshi estava desaparecido. Aquele monge nunca ouviu e saiu da aldeia, mas havia colocado alguns Jonin da aldeia para monitorá-lo continuamente. Mas o fato de ele desaparecer repentinamente junto com Jonin só tornou a pedra ainda mais fraca. Ou estava morto há muito tempo, e agora o desaparecimento de Roshi deixou a vila com apenas uma única potência do rank Kage. Isso deixou Onoki com raiva, e ele já pensava se Konoha estava por trás disso, mas mesmo que Konoha estivesse por trás disso, ele teve que engolir sua raiva. Ele sabia sozinho que não era o oponente de Konoha, mas o gênio recém-surgido de sua aldeia, Deidara, o fez ver a esperança de derrotar Konoha um dia. Embora aquele pirralho nunca o ouça, Onoki acreditava que Deidara logo se tornaria um ninja honrado, bem conhecido no mundo ninja sob sua orientação constante. Espero que todos vocês possam crescer com segurança. Kozuki disse enquanto olhava na direção de Konoha. A mudança da Akatsuki muito mais cedo significa que pode não demorar muito para que o mundo veja uma guerra terrível. Jin. O novo modelo, Kurosaki Ishigo, foi extraído. Assim que ouviu o nome Ishigo, a figura de um garoto alto e de cabelos laranja apareceu em sua mente. O sistema de energia de Bleaz era mais forte que o mundo ninja e o mundo pirata. Apenas Yamamoto com sua Bankai pode destruir a todos, seja Ishiki, Kaguya ou qualquer outra pessoa, eles evaporariam assim que o encontrassem. Kurosaki Ishigo, em seu auge, pode voar centenas de quilômetros em questão de segundos, pode derrotar o Ojoku Aizen com facilidade. Isso mostra o quão forte ele é. Kozuki ficou feliz com a força de Shanks e agora de Kurosaki Ishigo. Se este modelo atingir 100%, ninguém será capaz de tocá-lo, muito menos derrotá-lo. Anfitrião, Kozuki Shiro. Idade, 22. Modelos Shanks concluído, Ishigo 0%. Habilidades,
Observação aqui, Ultimate. Armamento aqui, Ultimate. Conquistadores aqui, Ultimate. Esgrima grau 4. Modo sábio. Adereços. Grifo. Shuzui. Ouro puro. Kozuki fechou o painel de propriedades enquanto pulava e desaparecia, saindo do prédio alto. Ele iria caçar alguém com uma grande recompensa durante esses 3 anos para financiar a Akatsuki. Kozuki pensou em matar Nagato imediatamente, pois sabia que com toda a sua força junto com o modo sábio, mesmo toda a Akatsuki não seria seu oponente. Mas ele só parou por causa daquele desgraçado do Fukashi. Ele não sabia se foi o destino que até mesmo Fukashi, como óbito, teve que despertar um jutsu espacial. Junto com seu Izanagi, ele definitivamente poderia fugir e até mesmo salvar Nagato de suas mãos. Ele não se atreveu a subestimar os meios do mundo ninja, já que seu descuido já havia lhe custado um braço. Então ele está esperando uma boa oportunidade. Se ele pudesse encontrar uma chance perfeita no futuro, ele destruiria imediatamente seu Rinnegan. Kozuki foi a um dos restaurantes ao redor enquanto fazia uma refeição luxuosa, já que estava feliz depois de obter o novo e poderoso modelo. Capítulo 106. Classificação. Konoha 60 anos. As nuvens fofas acima do céu de Konoha flutuavam preguiçosamente, mas a vila abaixo estava animada com sorrisos nos rostos de todos. Academia Ninja. Em frente ao portão da Academia Ninja, muitas pessoas estavam reunidas parecendo uma ocasião especial. Irmão mais velho, olha, sou um ninja agora. Sasuke Uchiha apontou para a faixa de Konoha em sua testa para Itachi, que estava na frente com entusiasmo. Muito bem, Sasuke. Itachi esfregou o cabelo do irmão com um sorriso no rosto, feliz em ver Sasuke tão animado. Bastardo Sasuke, vamos lutar e ver quem é o mais forte. Nesse momento, um grito alto interrompeu a conversa quando um garoto de cabelos loiros, olhos azuis e bigodes no rosto chegou perto deles, olhando para Sasuke com uma expressão orgulhosa no rosto. Idiota, como você se atreve a falar assim comigo? Sasuke imediatamente ficou bravo olhando para Naruto, que se gabava na frente de seu irmão mais velho e queria lhe dar uma lição. Devido ao fato de Minato estar vivo, Naruto era ensinado cuidadosamente todos os dias, então sua força naquela época era uma das maiores da classe, no mesmo nível de Sasuke. Sua velocidade era mais forte, talvez herdando o talento de seu pai. Estrondo. Cala a boca, Naruto. Um punho caiu na cabeça de Naruto, que se agachou, segurando a cabeça fazendo uma careta de dor. Não se preocupe com o que Naruto disse, Sasuke-kun. Uma garota de cabelo rosa usando um vestido vermelho sem mangas apareceu enquanto olhava para Sasuke com o rosto corado. Sasuke virou o rosto para o lado, não se importando com a atitude carinhosa de Sakura, pois com ele ela era muito chata. Não, todas as garotas da academia eram chatas. Haha, seu irmão é muito popular, Itachi. Uma voz chegou aos ouvidos de Itachi quando uma figura familiar apareceu ao lado de Itachi rindo, olhando para Itachi. Grande irmão Shizui. Sasuke gritou surpreso, olhando para Shizui. Sasuke, parece que você deu o primeiro passo para superar seu irmão. Shizui disse, olhando para Sasuke cujo sonho era superar Itachi, mas Shizui sabia que era quase impossível. Sasuke tinha 12 anos este ano, e derrotar um Chunin foi o melhor que ele pôde fazer, mas Itachi, nessa idade, já tinha forças para lutar contra uma potência de nível Kage. Claro, vou superar o irmão mais velho em breve. Sasuke não pareceu ver a incerteza nos olhos de Shizui enquanto se gabava de sua força. Eu sei que você vai, Sasuke. Itachi sorriu enquanto encorajava seu irmão mais novo, pois ele realmente esperava poder superá-lo um dia. Naruto, sua mãe me pediu para procurar você, ela parecia furiosa. Neste momento, Shizui disse a Naruto já que esta era a razão pela qual ele estava aqui. Shizui foi nomeado por Minato para proteger Kushina, já que ele não queria que um incidente como o de 12 anos atrás acontecesse novamente. O que? Uma expressão assustada apareceu no rosto de Naruto quando a imagem de uma mulher ruiva pairando ao seu redor apareceu em sua mente. Vou indo, tchau. Naruto imediatamente correu em direção à sua casa, logo desaparecendo da vista de todos. Naruto-kun. Em um canto, uma garota de cabelos pretos e olhos brancos estava parada em silêncio enquanto olhava continuamente na direção onde Naruto havia acabado de desaparecer. Um rubor estava em seu rosto. Shizui, você sabe quem vai ensinar Sasuke? Itachi perguntou porque ele realmente queria saber quem seria o instrutor Jonin de seu irmão mais novo. Lorde Quarto está realizando uma reunião agora, não se preocupe, ele naturalmente decidirá o que é melhor para Sasuke. Shizui encorajou seu amigo, pois sabia que se importava muito com seu irmão mais novo. Edifício Hokage. Minato vestindo o manto Hokage em um salão espaçoso, ficou na frente de todos os Jonin sênior da vila. Minato parecia ter amadurecido muito durante esses anos, já que seu cabelo loiro estava um pouco mais comprido do que antes, mas seu rosto parecia tão jovem como sempre. Vocês são todos excelentes Jonin da vila, mas agora tem outro dever a cumprir, o de guiar a nova geração. E acredito que todos os presentes aqui cumprirão esse dever de todo o coração. Sim. Minato disse enquanto todos na frente respondiam em voz alta. Bom, você será notificado em breve sobre seus esquadrões, dispensado. Todos logo começaram a sair com apenas Minato e outras 3 pessoas na sala. Kakashi, este é o seu esquadrão. Deixe o Naruto sob seus cuidados. Minato entregou a Kakashi um pedaço de papel no qual estavam escritos Sasuke, Naruto e Sakura. Uchiha. Obito pode ensiná-lo muito melhor do que eu, sensei. Não tenho muito o que ensinar sobre o Sharingan. Ao ver o nome de Sasuke, Kakashi não teve muita confiança para ensiná-lo. Não, Kakashi, você é o mais adequado para ensiná-los. Sasuke é muito parecido com o seu eu mais jovem, um pouco confiante demais. Então acho que você pode lidar com ele mais facilmente. Minato disse a Kakashi, cujas pálpebras se contraíram, pois ele não esperava que seu sensei tivesse tal opinião sobre seu eu mais jovem.
Vendo Kakashi não falando mais, Minato sabia que ele havia concordado, então entregou outro pedaço de papel para a mulher Jonin que estava ao lado de Kakashi. Deixe-o sob seus cuidados, Kurenai. Ino Shikasho. Kurenai pegou o papel enquanto dizia surpresa, olhando para o nome de seus alunos. Meu filho é um pouco preguiçoso, então espero que você cuide dele. Shikaku disse, seu rosto mostrando uma expressão preocupada por causa de seu filho preguiçoso. Não se preocupe, Shikaku-san, vou treiná-los para se tornarem excelentes shinobi. Kurenai garantiu ao preocupado Shikaku, já que essas crianças eram seus primeiros alunos, e ela queria treiná-los com o máximo cuidado. Capítulo 107 Classe 10. Konoha. Academia Ninja. A sala de aula estava extremamente animada enquanto as crianças conversavam sobre seus sonhos futuros ou desejavam estar juntas no mesmo time. Ranger. Neste momento a porta foi aberta quando Iruka vestindo o traje Konoha Chunin entrou na sala de aula enquanto estava na frente do palco segurando uma prancheta. Hoje estou feliz em ver todos vocês se tornando um genin de Konoha, mas este é apenas o começo de sua estrada ninja. Você precisa enfrentar os perigos e aprender a enfrentá-los antes de se tornar um verdadeiro shinobi. Para isso, você precisa da ajuda de seus amigos. É por isso que genin recém-formados são designados para esquadrões para trabalharem juntos com um líder jonin de Konoha. Então, sem demora vamos designá-lo para seu esquadrão. Todos ouviram as palavras de Iruka em silêncio, e havia uma expressão emocionante no rosto de todos, exceto de alguns preguiçosos que acham que tudo é apenas uma chatice. Classe 8. Hinata Hyuga. Inuzuka Kiba. Shino Aburama. Uma expressão de decepção apareceu no rosto de Hinata, que esperava estar no mesmo time de Naruto. Classe 10. Shikamaru Nara. Yamanaka Ino. Akimichi Shoji. Que chatice! Ao ouvir o nome de seus companheiros, Shikamaru, que estava quase dormindo, se endireitou, esfregando a cabeça, pois as coisas não estavam diferentes de suas expectativas. Em cada geração, o Ino Shikasho é algo obrigatório, e alguém tão inteligente como ele naturalmente não ignoraria isso. Classe 7. Naruto Uzumaki. Sakura Aruno. Uchiha Sasuke. Naruto, que aplaudiu alto ao ouvir o nome de Sakura, ficou imediatamente surpreso ao ouvir o nome de Sasuke e só conseguiu sentar-se deprimido. Seu instrutor Jonin designado virá buscá-lo em breve. Iruka disse a todos para esperarem enquanto ele saía da sala de aula. Logo os instrutores Jonin começaram a chegar levando seus alunos com eles, e o número de crianças na turma continuou a diminuir. Ah, que garota fofa! Shizune puxou as bochechas de Hinata enquanto ela gostava de provocar seus novos alunos, e a tímida Hinata não resistiu e só pôde deixá-la fazer o que quisesse. Sensei é assustador. Tanto Kiba quanto Shino olharam para Shizune provocando Hinata e decidiram nunca irritá-la. Não intimide ela, Shizune. Kurenai entrou na sala quando viu sua amiga intimidando a fofa Hinata e não pôde evitar impedi-la. HMPH. Você não tem o direito de me impedir quando me deixar para trás. Shizune olhou para ela e depois para as duas grandes armas na frente, aumentando até agora e podendo até rivalizar com Tsunade algum dia, deixando-a com raiva. Ela se perguntou se o jutsu dos 100 selos também tinha tal efeito, deixando-a mais desesperada para completá-lo logo. Kurenai ficou sem palavras, pois não sabia como consolar sua melhor amiga, já que não tinha cura para isso e só conseguia simpatizar silenciosamente com ela. Me siga. Kurenai chegou na frente de Shikamaru, Ino e Shoji sentados na mesa. Tão bonito! Estrelas apareceram nos olhos de Ino enquanto ela olhava para Kurenai com admiração. Professora! Shikamaru ficou surpreso porque nunca esperou que seu instrutor fosse uma mulher, mas então uma expressão assustada apareceu em seu rosto quando de repente ele se lembrou de sua mãe. Ele esperava que Kurenai não fosse como sua mãe, caso contrário, a vida seria mais difícil. E Shoji, bem, esqueça-o, ele ainda comia batatas fritas sem se importar com o mundo exterior. Shikamaru e os outros se levantaram, seguiram-na e saíram do prédio da escola. Seguindo ela, eles chegaram ao terceiro campo de treinamento de Konoha quando Kurenai parou e olhou para eles e se apresentou. Meu nome é Kurenai Yui, um jonin de Konogakakuri. Meu sonho agora é proteger minha aldeia aí. Um olhar triste apareceu nos olhos de Kurenai, e ela não completou suas palavras, mas pediu aos alunos que se apresentassem. Os três, não dois dos três, ficaram confusos com a mudança repentina dela, mas não se importaram muito e rapidamente se apresentaram com seus hobbies, o que queriam ser no futuro. Eu li o seu relatório, mas não importa. Primeiro você precisa me convencer. Caso contrário, vocês três voltarão para a academia. Seu objetivo é me fazer sair deste círculo. Kurenai fez um círculo no chão enquanto estava dentro dele. Olhando para o círculo que ela fez no chão, um sorriso apareceu no rosto de Kurenai enquanto ela parecia se lembrar de algo. Shikamaru e outros não notaram o sorriso dela quando imediatamente brilharam, desaparecendo de seu lugar e se escondendo nos arbustos próximos. Eles sabiam de frente que não poderiam vencê-la e que era necessário trabalho em equipe. Capítulo 108 Tempestade Próxima. Terra das Águas Quentes. Tud, quem é você? Toda a floresta foi arrasada enquanto buracos e buracos cobriam toda a área. Toda a área ao redor estava quieta, mas a voz dolorosa se espalhou, pois parecia conter um toque de medo também. Um jovem de olhos dourados claros e longos cabelos castanhos com hematomas por todo o rosto estava deitado no chão. Seu kimono azul claro estava coberto de sangue enquanto a expressão em seu rosto revelava desamparo e medo, olhando para a pessoa à sua frente. Na frente dele estava uma pessoa de cerca de 2,90 m de altura com uma máscara branca cobrindo o rosto. Ele tem cabelo ruivo curto com uma capa cinza cobrindo-o dos ombros aos pés, e por baixo dela havia uma camisa preta e calça preta. Uma longa espada com punho verde estava pendurada em sua cintura porque a aura ao seu redor era muito forte.
O Takata, pela primeira vez na vida, sentiu que era o verdadeiro desespero. Enfrentando essa pessoa, ele usou todos os seus jutsu com os quais até mesmo uma potência do rank Kage teria dificuldade em lidar. Mas ele viu que a pessoa da frente nem levantou a mão do início ao fim. Todos os seus ataques pareciam ser atingidos por algo que ricocheteou. E finalmente, quando pensava em fugir, uma enorme luz vermelha o afogou e destruiu toda a floresta ao seu redor. Akagami Shanks. Kozuki respondeu às palavras de Takata enquanto segurava pelo colarinho e o colocava em seu ombro. Akatsuki começou a se mover porque já começou a capturar Biju. Enquanto ele está aqui, ele sabe que Kakuzu e Idan estão tentando pegar 7 caudas. Durante esses 4 anos, todos os rostos familiares em sua memória se juntaram a Akatsuki. Idan e Deidara, que entraram recentemente, já faziam parte da Akatsuki, mas Orochimaru, diferente da trama, desertou muito antes. Orochimaru queria o Rinnegan de Nagato, mas sua força era demais para ele aguentar, então, em vez de perder tempo aqui, ele deixou a organização e construiu sua própria vila. Kakuzu e Sasori foram enviados para capturá-lo, mas retornaram sem sucesso. Durante esses anos, Kozuki naturalmente não negligenciou sua prática, pois seu novo modelo atingiu 21%, tornando sua força cada vez mais forte. O Takata nem teve forças para se mover, pois não conseguiu retaliar e ficou indefeso. E quando ouviu o nome do inimigo que de repente veio capturá-lo, ele soube porque não conseguia vencer a pessoa que estava à sua frente. Alguém com uma recompensa de 3 bilhões de ryu era naturalmente alguém com quem ele nunca conseguiria lidar. Enquanto Kozuki caminhava pela floresta arrasada segurando o fraco Takata, ele sentiu um movimento ao redor, e uma pessoa com uma máscara espiral laranja cobrindo o rosto saiu do lado. Parece que você terminou. Kakuzu e Idan também pegaram as 7 caudas, vamos lá. Fukashi chegou ao lado de Kozuki colocando as mãos em seu ombro, e os 3 desapareceram, e uma shuriken apareceu em seu lugar. Konoha. Terceiro campo de treinamento. Jutsu da Pedra Humana. Shoji se transformou em uma bola enorme enquanto girava, rolando em direção a Kurenai. Jutsu de transmissão da mente. Ino, se escondendo dos arbustos, escolheu o melhor ângulo e avançou a mão, tentando controlar sua mente. Jutsu de paralisia das sombras. Uma linha preta no chão moveu-se em direção aos Kurenai que estavam no círculo. Kurenai sentiu sua mente ser invadida, mas ela apenas bufou, e Ino ao longe exclamou de repente e caiu, segurando a cabeça. Olhando para Shoji rolando, Kurenai trouxe a palma da mão para frente, pois não importava o quanto Shoji tentasse. Ele parecia ter uma montanha na frente e não conseguia rolar para frente. Cara, ela é forte. Olhando para Kurenai lidando com aqueles dois facilmente, Shikamaru estava com dor de cabeça, mas também estava desamparado, pois sabia que isso era o melhor que podiam fazer. Estrondo. Sentindo a linha escura prestes a se aproximar dela, Kurenai colocou força sob seus pés enquanto o chão a 50 metros era destruído imediatamente. Rachaduras apareceram em todos os lugares e Shikamaru, que estava a apenas 10 metros dela, estava tendo dificuldade em se manter firme devido à destruição do solo. Sensei, você é muito forte. Ino saiu dos arbustos segurando a cabeça enquanto uma expressão desamparada estava em seu rosto. É realmente uma chatice. Shikamaru também caminhou em direção a ela. Ele sabia que eles haviam dado o seu melhor, e o resto cabia a ela decidir. Kurenai ajudou Shoji a se levantar, que havia caído por causa da destruição e por estar mais próximo dela. Eu vi sua força. Não está de acordo com o que eu esperava, mas todos vocês trabalharam juntos como uma equipe, então valem meu tempo. Disse Kurenai com uma expressão feliz no rosto de Ino enquanto Shoji tirava suas batatas fritas e Shikamaru olhava para o céu, perdido em seus pensamentos como sempre. Já que é nosso primeiro dia, eu trato de você, vamos. Kurenai levou seus alunos para comemorar, mas na Vila da Chuva, uma reunião estava prestes a acontecer, desencadeando tempestades no futuro. Capítulo 109. Reunião. Vila da Chuva. Como sempre, a garoa envolveu toda a aldeia mantendo a atmosfera sombria. Em um dos edifícios mais altos de Amegakure. Um corpo flutuava no ar com chakra azul pairando ao seu redor. Chakra vermelho saiu de sua boca enquanto se movia em direção à boca do enorme monstro com 9 olhos entreabertos na testa. Nas pontas dos dedos havia 9 silhuetas difusas enquanto todos permaneciam imóveis, tecendo um sinal. Juzo, Sasori, Idan, Kakuzu, Deidara, Fukashi, Kizami, Kozuki, Konan. Os gritos de Takata se espalharam enquanto a besta da cauda era extraída dele. Finalmente, o Takata soltou um grito alto quando o chakra azul e vermelho ao seu redor desapareceu e ele caiu no chão. E ao lado dele estava o cadáver de uma garota de cabelos verdes que já estava deitada. Finalmente está feito. Deidara, o mais animado, falou exausto após selar 2 biju continuamente. Algum ninja de pedra nos viu durante a captura dos 7 caudas. Isso pode causar problemas. Kakuzu falou desta vez enquanto informava Pen sobre os problemas que encontraram. Justamente quando eles terminaram de lidar com as 7 caudas, um grupo de shinobi de pedra os avistou. Eles tentaram matá-los, mas eles já estavam cansados depois de lidar com 7 caudas, então alguns dos ninjas de pedra escaparam. Não se preocupe, já capturamos as 4 caudas, 5 caudas, 6 caudas e 7 caudas. O resto dos Jinchuriki são todos ninja das grandes nações. Era apenas uma questão de tempo até que eles soubessem sobre nós. Tendo Pen disse, olhando para todos os presentes, pois não havia nada com que se preocupar, já que quase metade do plano já estava concluído. O mundo inteiro procurava a Biju desaparecida há anos, mas não conseguia encontrá-la. Mas agora era só uma questão de tempo. A dor estava naturalmente pronta para esse dia.
Então, o que vamos fazer com o resto? Vamos atacar as aldeias? Com Sameada em seu ombro, Kizami falou com um sorriso sedento de sangue no rosto. De acordo com Zetsu, Konoha está planejando realizar um exame conjunto Chunin ainda este ano. Quase todas as aldeias estão convidadas a participar. Nesse momento será nossa chance de pegá-los todos de uma só vez. Você quer dizer que atacaremos Konoha? Perguntou Sasori, pois havia ódio em seus olhos. Ele sempre quis incluir caninos brancos em sua coleção e parece que a chance chegou. Seus pais foram mortos por caninos brancos. Ele odiava o terceiro Kazekage por isso e odiava caninos brancos ainda mais. Kazekage deixou seus pais morrerem, então ele se vingou matando e fazendo dele seu fantoche. E o último desejo que ainda lhe resta é matar Sakumo, completando sua vingança. Durante o exame Chunin, todos os Kage, Okage, Kazekage, Mizukage, etc., estariam em Konoha. Eles naturalmente deixariam alguém na aldeia para protegê-la. Essa seria a nossa chance de atacá-los quando eles estiverem mais fracos. Quanto a atacar Konoha, deixe isso para Tobi e eu. Temos um plano para lidar com Konoha. Ben tinha certeza de que os Kage deixariam os Jinchuriki na aldeia para protegê-la, e essa seria a chance de pegá-los. Ao ouvir a palavra de Pen, quase todos olharam para Fukashi, pois nunca esperaram que ele ocupasse tal posição na organização. Assim como Obito, Fukashi era estagiário na Akatsuki, mas ninguém sabia que ele era o chefão da Akatsuki. A única diferença é que ele não brinca como Obito. Konoha seria seu túmulo. Kozuki, que ouviu o plano de Pen, decidiu que acabaria com a vida de Fukashi e Nagato com suas próprias mãos em Konoha. Isso destruirá imediatamente o plano de Madara, e tudo que restará são alguns rebeldes que poderiam ser rapidamente eliminados. Kozuki ficou feliz por ter se juntado a Akatsuki. Caso contrário, ele não teria essa chance de lidar com eles. E muitos ninjas de Konoha teriam sido sacrificados para lidar com Nagato e Fukashi. No original, Orochimaru atacou Konoha, mas agora Konoha era diferente. Ele sabia que Orochimaru não era um tolo por atacar uma Konoha tão forte. Logo Nagato anunciou o fim da reunião enquanto todos aguardavam ansiosamente o dia em que lutariam contra as grandes nações. Konoha. Enquanto Akatsuki planejava capturar as bestas da cauda, os 11 de Konoha partiram em direção às suas primeiras missões reais. Kakashi e outros foram para a Terra das Ondas para ajudar Tazuna, mas ao contrário do original, eles não encontraram Zabuza, apenas alguns Chunin e um Jonin rebelde da pedra contratado por Gato, com o qual Naruto e outros trabalhando juntos lidaram. Kurenai também levou seus alunos para matar os bandidos nas pequenas vilas perto de Konoha para ganhar experiência e ajudá-los a ver o que realmente é o mundo ninja. Capítulo 110, Plano. Konoha. Escritório Okage. Senhor Quarto, todas as grandes nações aceitaram nosso convite para participar dos exames Chunin. Shikaku, segurando um maço de documentos nas mãos, informou Minato, que vestiu o manto Okage e sentou-se em seu assento. Você conhece Shikaku? Eles não estão aqui para o exame Chunin. Minato olhou para Shikaku enquanto lhe dava um sorriso conhecedor. Sim, Lorde Quarto, como você esperava, o desaparecimento frequente das bestas da cauda os deixou inquietos. Provavelmente eles estão aqui para falar sobre isso. O exame Chunin é apenas uma desculpa. Com sua rede de inteligência, Konoha estava naturalmente ciente da situação no mundo ninja. Eles têm prestado atenção a esse assunto e recentemente Jiraiya voltou à vila. Ele os informou que uma organização composta por vários criminosos de nível S chamada Akatsuki estava por trás disso. Ele não conseguiu encontrar sua sede, mas não demorará muito para que ele faça isso. Vou deixar os preparativos para o exame Chunin para você, Shikaku. A geração mais jovem precisa crescer. Tenho a sensação de que uma grande tempestade está próxima. Minato se levantou, chegou ao lado da janela e olhou para a animada vila abaixo. Minato não se esqueceu da pessoa que controlava Kyuubi há 12 anos. Ele tem a sensação de que esse cara é o cérebro por trás do desaparecimento da besta de cauda. Você pode contar comigo, Lorde Quarto. Shikaku fez uma reverência e saiu do escritório do Okage, pois tinha muito trabalho em mãos. Campo de treinamento número 3. O quê? Exame Chunin? Ino exclamou, olhando para a forma dada por Kurenai a eles. Dificuldade. Shikamaru sabia que seus próximos dias não seriam mais acessíveis ao olhar para o formulário em suas mãos. E quanto a Shoji, ele parecia ter comido a forma junto com batatas fritas nas mãos. Estamos realizando tarefas há 3 meses. Vi que todos vocês melhoraram muito dessa vez. Vocês podem passar neste exame, confiem em si mesmos. Kurenai deu um tapinha nos ombros de Ino e Shikamaru, encorajando-os, e quanto a Shoji, bem, esqueça-o. Desta vez, o exame Chunin é especial. Genin de todas as grandes nações estão chegando em Konoha para participar, então não envergonhe o nome da nossa vila. Kurenai, sendo uma das principais figuras da última geração, naturalmente conhecia a história por dentro. E ela também era aluna de Tsunade, então sempre que acontecia uma reunião no prédio do Okage, ela fazia parte dela. O desaparecimento das bestas cauda causou pânico no mundo ninja. Ela esperava que seus alunos pudessem crescer com segurança e orava para que nunca sentissem a dor de perder um ente querido. Não se preocupe, sensei, vamos arrasar nesse exame, certo? Ino, a mais alegre, agitou os punhos de excitação, assegurando Kurenai enquanto olhava para seus companheiros de equipe em busca de confirmação. Embora seja uma chatice, vou participar. Shikamaru esfregou o pescoço, um pouco irritado, mas sabia que não poderia recusar. Caso contrário, as coisas não acabarão bem quando sua mãe souber disso. E quanto ao Shoji, bem, você já sabe disso. Seu treinamento especial começa hoje, falta apenas um mês. Você tem que ficar o mais forte possível.
Kurenai acenou com as mãos ao iniciar o treinamento especial antes do exame Chunin. Quer fosse Kakashi, Gai ou Shizune, eles começaram a treinar seus alunos assim que a notícia do próximo exame Chunin se espalhou pela vila. Vila da Chuva. Mais uma vez, uma reunião ocorreu enquanto Pen informava a todos sobre as últimas informações que recebeu de Zetsu. Kizami, Idan e Kakuzu, vocês irão para a Nuvem Village, e Zetsu irá ajudá-los a lidar com o Shinobi de nuvem. Juzo, Sazori e Deidara, vocês irão para a névoa oculta e capturarão o Jinchuriki do Três Caudas. Mesmo que Kozuki tivesse matado Três Caudas, mas as bestas de cauda eram imortais, então depois de algum tempo, elas seriam ressuscitadas em algum lugar do mundo ninja. Shanks, Tobi e eu iremos para Konoha para capturar a Nove Caudas. Shanks, você irá mais cedo do que nós e se infiltrará em Konoha silenciosamente e ficará de olho neles. Pen tinha confiança inabalável em seus olhos enquanto acreditava diante do poder do deus que nenhum mortal seria capaz de ficar em pé. Kozuki ficou sem palavras ao sentir a arrogância escondida nas palavras de Pen. Mesmo sem a ajuda dele, ele sabia que Konoha tinha poder suficiente agora para lidar com esses dois. Sakumo, Tsunade, Jiraiya, Shizui, Kakashi, Minato e até Itachi. Para Kozuki, com a força de Pen, ele seria morto em Konoha. Todos os presentes tinham um sorriso sanguinário em seus rostos, pois mal podiam esperar para começar o ataque. Logo, a reunião chegou ao fim, pois o mundo inteiro estava ansioso pelo primeiro exame conjunto Chunin. Foi a primeira vez que todas as 5 aldeias participaram simultaneamente, o que animou o próximo exame Chunin. Capítulo 111 Vila do Som. Vila Sonora. A vila recém-construída, cujo líder é desconhecido, e os ninjas das principais aldeias estão todos tentando encontrar a identidade desse líder misterioso. Existem muitas lendas sobre esta vila. De vez em quando algumas crianças ou até mesmo alguns adultos desapareciam. Apavorados, alguns ninjas eram contratados pelo pessoal da vila para investigar a situação. Mas mesmo esses ninjas nunca retornaram. Mas hoje, em uma base subterrânea sombria, um convidado indesejado apareceu. É realmente como aquela cobra nojenta. Fukashi caminhou pelo corredor, olhando para os padrões de cobras nas paredes ao seu redor. Uau! Enquanto Fukashi continuava a andar, ele parou de repente e desapareceu de seu lugar quando um osso afiado foi inserido no chão onde ele estava. Onde ele foi? Kimimaro saiu de uma das salas e ficou no meio do corredor enquanto procurava o inimigo que desapareceu repentinamente. Kimimaro é Orochimaru há vários anos, então ele naturalmente conhece todos que moram aqui, mas Fukashi foi alguém que ele viu pela primeira vez. Pensando nele como um inimigo que se intrometeu no mentiroso de Orochimaru, ele o atacou, preparando-se para matá-lo com um único golpe. Ainda assim, o inimigo desapareceu repentinamente, deixando-o confuso. Clã Kaguya, parece que você é um dos sobreviventes. A pupila de Kimimaro encolheu ao ouvir a voz atrás dele. Ele imediatamente se virou, mas apenas olhos vermelhos com um padrão estranho apareceram em sua visão. De repente, ele sentiu sua cabeça girar no momento seguinte, e logo Kimimaro ficou imóvel no chão. Hehe, eu não esperava um convidado da Akatsuki hoje. Enquanto Fukashi resolvia Kimimaro, uma risada assustadora caiu em seus ouvidos quando Orochimaru vestindo um jaleco branco saiu das sombras. Parece que você tem se divertido esses anos, Orochimaru. Fukashi comentou enquanto olhava para Kimimaro que estava imóvel. Hehe, acho que você não está aqui pelo anel. Orochimaru, esperando o ataque de Fukashi, o viu sem vontade de lutar, então imediatamente entendeu que estava aqui com algum outro propósito. Orochimaru, se eu quisesse matar você, toda a Akatsuki já teria atacado esta sua pequena vila, mas você estar vivo me beneficia mais. Fukashi falou arrogantemente como se pudesse facilmente esmagar Orochimaru como uma formiga. Orochimaru ficou um pouco zangado quando Fukashi o desprezou, mas ele sabia que o que disse era verdade. Esqueça toda a Akatsuki, apenas Pen ou Shanks eram alguém com quem ele não conseguia lidar, então ele teve que engolir sua raiva. Venha comigo. Orochimaru disse a Fukashi, que o seguiu em direção ao seu laboratório onde grandes recipientes cheios de fluido desconhecido com corpos de crianças ou adultos flutuando neles. Orochimaru, você não quer se vingar de Konoha? Você deveria ter sido o Hokage, mas agora você é apenas um rebelde, não os odeie. Fukashi falou enquanto olhava para Orochimaru. Hehe, mesmo que eu tenha ódio de Konoha, mas não é a ponto de meu pensamento parar. Konoha é muito forte. Não sairei vivo se os atacar. Orochimaru tinha um sorriso amargo, pois não havia como ele se vingar. Então, e se trabalharmos juntos? Assim que Fukashi disse isso, Orochimaru imediatamente olhou para ele com surpresa nos olhos. Não me diga? Sim, durante o exame Chunin, vou atacar Konoha e preciso da sua ajuda com aquele jutsu que você usou contra Sazori e Kakuzu. Fukashi tinha uma expressão de saudade no rosto sob a máscara, pois depois de destruir Konoha, seu sonho de criar um mundo justo não estaria longe. Hehe, então o que há para mim nisso? Orochimaru riu ao olhar para Fukashi, dizendo-lhe que queria algo equivalente em troca. Sua vida, Orochimaru, primeiro me devolva o anel, a Akatsuki não vai mais te perseguir, e eu também sei que você está tentando roubar o corpo dele. Você não terá uma chance tão boa novamente. É uma situação ganha-ganha para nós dois. Ao ouvir suas palavras, Orochimaru olhou para baixo e parecia estar pensando em alguma coisa. Após um minuto de silêncio, Orochimaru levantou-se, trouxe o anel da Akatsuki e entregou-o a Fukashi. Como Fukashi apontou, Orochimaru não viu nenhuma desvantagem em cooperar com ele. Ele não apenas seria capaz de se vingar de Konoha, mas a Akatsuki também pararia de persegui-lo. Mais importante ainda, seria a oportunidade perfeita para roubar alguns corpos necessários para ele realizar aquele jutsu durante o caos. Depois de concordarem em cooperar, Fukashi e Orochimaru formularam um plano para destruir Konoha. Orochimaru também deu algumas sugestões para deixar o plano mais perfeito. Após traçar um plano, Fukashi deixou o esconderijo de Orochimaru e Orochimaru começou a agir também, se preparando para destruir Konoha. Capítulo 112 Aizensuke. Konoha.
O sol está alto e a atmosfera é alegre. Ao contrário de antes, as ruas de Konoha estão lotadas de shinobi de diferentes aldeias. Falta apenas um dia para o início do tão aguardado exame Chunin, e o número de pessoas que chegam de outras aldeias não está diminuindo. No portão de entrada de Konoha, uma longa fila podia ser vista como pessoas com malas de viagem nas costas esperando para entrar na aldeia. Uma pequena fila separada ao lado consiste em shinobi usando protetores de testa de diferentes aldeias. Os competidores de outras aldeias são obrigados a provar sua identidade, já que Konoha shinobi na frente segurando um formulário registra as informações dos competidores. Bem, isso não é raro. Shinobi da Rain Village, um shinobi de Konoha, responsável por verificar a identidade dos competidores, ficou surpreso ao ver 4 pessoas com protetores de testa da Vila da Chuva. Estamos aqui por ordem de Anzu-sama para participar dos exames Chunin. O Jonin líder era um homem musculoso de pele bronzeada com cicatrizes no rosto e longos cabelos negros usando protetor de chuva na testa. Os 3 restantes pareciam ter 12 anos, mas todos os 3 eram atraentes. 2 deles eram gêmeos com o mesmo rosto e cabelos verdes. A única diferença eram as roupas pretas e brancas. O último garoto tinha cabelo castanho curto e bagunçado, um rosto bonito e usava óculos de aro preto. Ele estava vestido com um auri branco e uma espada estava pendurada em sua cintura. O único arrependimento foi a falta do braço esquerdo. Ao ouvir o líder Jonin mencionando Anzu, Konoha Shinobi imediatamente pediu suas informações com educação. Matsuide, Matsunari, Aizen Suzuki. Os gêmeos e o garoto bonito imediatamente relataram seus nomes conforme o shinobi de Konoha os escrevia, e depois de fazer algumas perguntas, ele os deixou entrar na vila. Finalmente estou de volta, disse Kozuki ou Aizen ou Shanks, olhando para a vila familiar que ele não via há mais de uma década. Como Pen havia dito, ele precisava se infiltrar em Konoha e como competidor, participou do exame. Quando seu modelo atingiu 20%, ele recebeu uma máscara velha e murcha, mas sua função era útil. Isso poderia mudar completamente seu rosto e também a aura ao seu redor. Ele só comprou há 3 meses e nunca tinha usado antes. Sua aparência é como a de Aizen, mas sua aparência não era exatamente a dele. Se você olhar com muito cuidado, uma sombra de seu eu autêntico de 12 anos também poderá ser vista. Afinal, ele não queria parecer completamente com o conspirador número 1. Seus companheiros de equipe e o Jonin líder são na verdade Zetsu branco, já que era necessário um esquadrão de 3 pessoas para participar, e Zetsu, o mestre do disfarce, naturalmente aceitou esse trabalho. Não cause problemas aqui. Kozuki olhou para seus outros 3 companheiros que imediatamente assentiram, assustados. Eles não se deixaram enganar por seu disfarce, pois sabiam que aquele garoto de aparência inofensiva e de óculos era na verdade o assassino que toda a vila procurava. Logo os 4 foram escoltados até sua residência por Konoha Chunin. Por outro lado, Minato estava analisando as informações que recebeu sobre os candidatos no escritório Okage. Escritório Okage. Não esperava que o shinobi da chuva participasse. Minato sentou-se no assento do Okage enquanto comentava depois de olhar as informações. Anzu tem estado quieto esses anos. Ele está envelhecendo e deve estar preocupado com seus inimigos, então deve querer estabelecer um bom relacionamento conosco. Shikaku, que estava ao lado, só conseguia pensar nessa razão por trás do súbito surgimento de Ren Shinobi. Minato acenou com a cabeça depois de ouvir suas palavras. Essa também era a razão mais provável. Quando os Kage chegarão? Perguntou Minato já que ele estava ansioso pelas novidades que eles trariam. Ele esperava que as outras aldeias shinobi pudessem ter encontrado a base da Akatsuki para que pudessem ser tratadas imediatamente. Eles estarão aqui antes do início do 3º exame. Bom, disse Minato e mais uma vez começou a examinar as informações. Vou sair para dar uma olhada, não se atreva a brincar. Retornando a Konoha depois de 12 anos, Kozuki naturalmente não queria ficar no quarto o dia todo. Mas antes de sair, ele avisou os 3 Zetsu brancos, que concordaram rapidamente e não ousaram desafiar suas ordens. Ainda é o mesmo. Caminhando pelas ruas de Konoha, Kozuki olhou em volta e conseguiu identificar muitos lugares familiares. A loja Dango onde ele costumava frequentar quando criança ou o balneário de Konoha, onde ele havia visto um cara de cabelos brancos algumas vezes. Depois de alguns minutos, Kozuki finalmente chegou ao Ishiraku Ramen. Chefe, 3 porções de miso pork ramen. Depois de se sentar em um dos bancos vazios, Kozuki imediatamente pediu 3 porções de ramen, já que seu apetite não exigia menos. Por favor, aproveite. Teoshi colocou 3 tigelas de ramen na frente de Kozuki. Isso certamente traz de volta memórias. Assim que o ramen foi servido, Kozuki imediatamente começou a comer e não pôde deixar de elogiá-lo, já que esse sabor o acompanhava há muito tempo. Amanhã é o exame Chunin, então para te animar, vamos comer ramen. HMPH, você tratará meus alunos também. A única mão de Kozuki que segurava os pauzinhos tremia, pois mesmo depois de tantos anos, ele ainda se lembrava claramente dessa voz. Capítulo 113 Lágrimas. Konoha. No Ishiraku Ramen. Chefe Teoshi, 8 tigelas de ramen de porco miso. Kurenai pediu o ramen para todos enquanto ela e Shizune, junto com seus alunos, sentavam-se nos bancos. Olhando para o rosto familiar que estava sentado perto dele, Kozuki teve vontade de se levantar e abraçá-la imediatamente, mas segurando o banco com força. Ele se controlou. Ele sabia que ainda não era o momento e precisava acalmar seu coração acelerado. Mas ele ainda olhava furtivamente para ela de vez em quando enquanto comia o ramen como uma criança tímida. Além da felicidade, Kozuki estava com uma surpresa nos olhos por causa da marca na testa de Kurenai. Desde que ela aprendeu o jutsu dos 100 selos, isso significa que ela tem força suficiente agora, pelo
menos o suficiente para se proteger. Mesmo que ela não conseguisse derrotar caras como Madara ou o resto, apenas a capacidade de cura de Senjutsu de selos tornava difícil matá-la. Sensei, aquele cara bonito está olhando furtivamente para você. Ino rosnou, pois não esperava que seu charme fosse tão baixo comparado ao de Kurenai. Ela esperava que ele ficasse enfeitiçado por seu charme, mas só ficou mais irritada quando o viu-a ignorando. Todos puderam ouvir as palavras de Ino, então olharam para Kozuki. Em Village parece que ele também é um competidor. Shikamaru disse desde que viu o protetor de testa de Kozuki na Ren Village. O que aconteceu com o braço dele? Kiba, com a Kamaru na cabeça, perguntou, olhando para o braço vazio de Kozuki, um pouco curioso. Talvez tenha perdido em uma briga. Com óculos pretos e metade do rosto escondido na gola, Shino falou, respondendo sua pergunta. Kurenai e Shizune, neste momento, não ligaram para as palavras de seus alunos. Eles ficaram chocados olhando para o garoto na frente. Mesmo que o rosto fosse muito diferente, os dois ainda conseguiam identificar alguma sombra dele. Eles não vão me reconhecer, certo? Vendo os atordoados Kurenai e Shizune, Kozuki ficou um pouco nervoso. Ele ainda não estava pronto para enfrentá-los depois de enganá-los por tantos anos. Ele sabia que os havia enganado e, para ser sincero, não se atreveu a responder às suas perguntas. Por que ele teve que se esconder? Por que ele não se importou com seus amigos e os deixou? Ele não tinha uma boa resposta para essas perguntas. Ele não poderia dizer isso, certo? Para deixar vocês mais fortes, eu tive que fazer isso ou aquilo. Assumi a culpa pela aldeia. Ficar aqui só causaria mais suspeitas. Pensou Kozuki ao sentir que o olhar de Shizune e Kurenai ainda estava nele. Obrigado pela comida. Kozuki levantou-se, pagou a conta e saiu imediatamente da loja de ramen. Sensei, por que você está chorando? Ino exclamou de repente ao ficar chocada ao olhar para o rosto de Kurenai. Duas linhas foram formadas enquanto lágrimas fluíam continuamente dos olhos de Kurenai, e ela ainda olhava na direção que Kozuki havia deixado. Shikamaru e o resto também ficaram surpresos, então olharam para Shizune, esperando que ela ajudasse, mas a surpresa deles só aumentou ainda mais. Shizune não estava chorando, mas havia uma expressão triste em seu rosto e seus olhos pareciam perdidos pensando em alguma coisa. Ei, por que vocês estão todos reunidos aqui? Neste momento, um grito alto chamou a atenção de Shikamaru e outros ao verem Naruto junto com Sasuke e Sakura, olhando para eles com surpresa. Atrás deles estava Kakashi segurando um livro laranja olhando para ele com extrema concentração. Ei, o que aconteceu? Percebendo a expressão preocupada em seus rostos, Naruto não pôde deixar de perguntar. Kakashi olhou para cima e ficou chocado ao ver a chorosa Kurenai e a triste Shizune. Qual é o problema? Kakashi imediatamente se aproximou deles e perguntou preocupado. Não é nada, Kakashi. Ao ouvir a voz dele, Kurenai finalmente acordou e, balançando a cabeça, enxugou as lágrimas rapidamente. Olhando para o comportamento dela, Kakashi sabia que algo estava errado, mas ele não perguntou mais nada e decidiu perguntar a Shikamaru mais tarde. Enquanto Kakashi estava curioso sobre o que aconteceu com Kurenai e Shizune, Kozuki, que havia retornado rapidamente para sua residência, estava se olhando no espelho no momento. Realmente. Kozuki olhou no espelho e encontrou alguma semelhança. Ele achou que seu disfarce era perfeito, mas nunca esperou que Kurenai e Shizune o encontrassem. Após este incidente, Kozuki ficou em casa e não ousou sair, temendo encontrar Kurenai e Shizune novamente. Por outro lado, quando soube a história completa de Shikamaru, Kakashi ficou curioso sobre Kozuki. O número de pessoas chegando continuou aumentando e logo o sol do dia do exame Chunin finalmente nasceu. Capítulo 114 Início. Konoha. Hoje é um dia importante para os genin de todas as aldeias. O exame Chunin finalmente chegou. Muitas pessoas desconhecidas de todas as outras aldeias chegaram a Konoha atravessando milhares de quilômetros para o exame Chunin nos últimos dias. Na casa de Kozuki, Kozuki vestindo um kimono branco com óculos de aros pretos no rosto e a espada amarrada na cintura saiu da casa. Junto com ele estavam dois Zetsu gêmeos vestindo uma túnica preta e branca. Os três caminharam em direção ao centro de exames. Não importa o que aconteça, não se exponha. Caminhando pela estrada, Kozuki lembrou os dois Zetsu atrás dele. O primeiro exame é a prova escrita se a memória não estiver errada. Mesmo que este exame Chunin seja muito diferente do original, Kozuki acreditava que pelo menos o objetivo do primeiro exame não mudaria. Logo os três Kozuki chegaram ao local do exame. Sem perder tempo, Kozuki caminhou em direção ao terceiro andar, onde muitas pessoas estavam reunidas. Assim que Kozuki e os gêmeos chegaram ao terceiro andar, muitos olhares se voltaram imediatamente para eles devido ao protetor de chuva na testa. Não é? Olhando para Kozuki, Ino, que estava junto com Shikamaru e alguns outros 11 de Konoha, disse um pouco animada. Ela queria saber quem era ele, que até seu sensei choraria ao vê-lo. Não mexa com ele. Tenho a sensação de que ele não é fácil. Shikamaru a impediu de falar com Kozuki, pois ele não queria que problemas surgissem. Neste momento, Naruto de repente se adiantou e gritou para todos na sala. Meu nome é Uzumaki Naruto. Não vou perder para nenhum de vocês, entendeu? Sakura e Sasuke tiveram dor de cabeça imediatamente, pois nunca esperaram que ele fizesse inimigos tão cedo. Olhando para a cena familiar, Kozuki não sabia o que dizer. Seu pai e sua mãe estavam vivos, mas ele ainda era um idiota. Kozuki concluiu que algumas coisas eram difíceis de mudar. Não se importando mais com Naruto, Kozuki chegou em uma das carteiras e ficou lá sentado em silêncio esperando o início do exame. Kozuki olhou em volta e viu muitos rostos familiares em sua memória. Gaara ficou ao lado de Kankuro e Temari, mas não conseguiu localizar Yakushi Kabuto, o assistente de Orochimaru. Parece que Orochimaru não é idiota, afinal. Kozuki concluiu que Orochimaru, assim como o original, não tinha nenhum plano para atacar Konoha. Afinal, Konoha era forte demais. Orochimaru não colocaria sua vida em perigo, mas infelizmente ele estava errado e isso
Depois de ouvir as palavras arrogantes de Naruto, todos ficaram com raiva e queriam lhe dar uma lição, mas naquele momento Morino Ibiki chegou e todos pararam imediatamente. Logo, Ibiki distribuiu os papéis para todos na sala de aula quando o primeiro exame começou. Como Kozuki esperava, o primeiro exame correu exatamente de acordo com sua memória. Aqueles que não ousaram tomar decisões desistiram do exame, e só sobraram aqueles com muita coragem. Kozuki, junto com Zetsu, entregou uma folha em branco já que estava dormindo desde o início do exame. Depois de anunciar que todos foram aprovados e contar o verdadeiro motivo do exame, Ibiki anunciou o fim do primeiro exame. Assim que Ibiki anunciou o fim do exame, foi seguido pela aparição de Mitarashi Anko, o examinador-chefe do segundo exame. A caminho do local do segundo exame, Zetsu atrás não pôde deixar de dizer: aquele garoto Uzumaki Naruto, ele é estranho. Quando Zetsu viu a coragem de Naruto durante o exame anunciando que ele seria o Hokage mais forte, ele realmente achou estranho. Kozuki entrou na frente, sorriu e apenas empurrou os óculos, sem responder a pergunta. Mesmo que ele tenha mudado o enredo, Naruto ainda era único. Logo, os três chegaram à Floresta da Morte, também conhecida como Campo de Treinamento 44. Este é um campo de exercício circular com numerosos animais selvagens e 44 portões, todos normalmente trancados. Os 40 grupos que passaram no primeiro exame foram reunidos fora da Floresta da Morte. Anko explicou rapidamente as regras do segundo exame e, ao final, entregou a todos um termo de consentimento de morte para assinar. Após aqueles que desejaram participar assinarem o formulário, eles receberam um pergaminho e foram designados para suas respectivas entradas. Parado no portão 5, Kozuki guardou o pergaminho de terra e disse para os Zetsu atrás dele: não tocaremos em nenhum ninja de Konoha, isso pode causar suspeitas. Kozuki novamente lembrou os Zetsu quando eles entraram rapidamente na floresta e desapareceram. O jogo da morte dos 5 dias começou. Capítulo 115 Medo. Konoha. Floresta da Morte. Entregue seu pergaminho, caso contrário, você sabe as consequências. Kozuki e sua equipe foram parados por Shinobi da Vila da Névoa na floresta cheia de árvores altas. O cara de pele bronzeada e caolho que parecia ser o líder lambeu a lâmina na mão enquanto ameaçava Kozuki. Ao ouvir a ameaça, Kozuki sorriu e colocou os óculos no rosto. Os três na frente caíram de repente com os olhos vazios no momento seguinte. Vai e verifique o pergaminho deles. Ao ouvir sua ordem, Zetsu imediatamente procurou os três desmaiados na frente e logo trouxe um pergaminho do céu para Kozuki. Hehe, foi muito mais fácil do que o esperado. Zetsu riu porque eles já haviam conseguido o pergaminho que precisavam e agora só precisavam chegar à torre. Ainda não acabou. Kozuki disse com um sorriso quando de repente ouviram uma voz atrás. Garoto, você pode nos dar esse pergaminho? Olhando na direção de onde veio o som, um grupo de 2 homens e uma mulher, liderado por um adolescente ruivo, saiu da floresta. Depois que o trio de Gaara saiu, seus olhos estavam voltados para Kozuki e outros. Um braço. Percebendo o braço esquerdo de Kozuki, Kankuro não colocou Kozuki nos olhos enquanto Temari sentiu pena de um cara tão bonito ser deficiente. Este chakra enorme, não é? Atrás de Kozuki sentindo o enorme chakra, Zetsu parecia adivinhar algo enquanto olhava para Kozuki em busca de confirmação. Ele é o Jinchuriki de uma cauda. Kozuki confirmou a dúvida de Zetsu enquanto olhava para o garoto ruivo à sua frente. Veste meia calça preta, carrega uma cabaça gigante, tem cabelos ruivos curtos e uma palavra de amor impressa na testa acima do olho esquerdo. Queres isto? Kozuki sacudiu o pergaminho do céu na frente deles e disse com um tom zombeteiro. Oh, você é de Rin Village, entregue o pergaminho, vamos deixar você sair vivo. Percebendo a faixa na cabeça, Kankuro decidiu não matá-los, pois isso poderia deixar Anzo com raiva. Eu vou matá-los. Assim que as palavras de Kankuro caíram, Gaara disse com uma aura assassina ao seu redor. O rosto de Kankuro mudou ligeiramente, e ele se inclinou na direção de Gaara, sussurrando em seu ouvido, contando-lhe sobre as consequências, mas o teimoso Gaara não se importou com o que ele disse. Vamos pegá-lo agora? Enquanto Kankuro tentava persuadir Gaara, Zetsu sugeriu capturar Gaara. Zetsu sabe que com a força de Shanks, não demorará muito para eles capturarem Gaara facilmente. Não, agora não. Kozuki rejeitou a sugestão de Zetsu, que não convenceu mais Kozuki. Gaara avançou com uma expressão indiferente no rosto e levantou a mão. A areia saiu da cabaça gigante atrás dele enquanto pairava ao seu redor. A areia ao seu redor se acumulou e se transformou em uma vasta palmeira amarela ao cair sobre Kozuki e outros que tentavam esmagá-los. Estrondo. Mas antes mesmo que pudesse alcançá-los, a mão grande pareceu ser atingida por algo que se dispersou imediatamente quando a areia amarela caiu ao redor. Como underline. Olhe essas olheiras sob seus olhos, você deveria dormir. Antes que os chocados Temari e Kankuro pudessem completar suas palavras, eles ouviram uma voz ao lado deles. Entre eles e atrás de Gaara com cabelos castanhos curtos e óculos nos olhos, Kozuki estava com um sorriso gentil no rosto enquanto sua mão estava no ombro de Gaara. Ouvindo a voz atrás e sentindo o tapinha em seu ombro, os olhos de Gaara estavam prestes a saltar das órbitas devido ao choque. A areia que ele chama de defesa absoluta sempre o protegeu, mas é a primeira vez que alguém contorna sua defesa com tanta facilidade. Se o inimigo quisesse matar, ele já poderia estar morto. Antes que Gaara pudesse virar a cabeça para trás, ele sentiu uma dor na nuca, sua visão começou a ficar embaçada e a escuridão o envolveu. Baque. Gaara caiu na frente de Kozuki com os olhos vazios. Shukaku, selado dentro de Gaara, queria aproveitar esta oportunidade, mas de repente o medo estava em seus olhos ao sentir a familiar aura opressiva. Imediatamente ficou dócil, não se movendo mais.
Gaara estava. Temari e Kankuro tremiam de medo, pois não conseguiam acreditar no que viam. Gaara era temido por toda a vila, e sua força era um dos principais motivos. Até mesmo o pai deles teve que usar toda a sua força para parar Gaara sempre que ele ficava furioso. Olhando para os assustados Temari e Kankuro, Kozuki se sentiu um pouco estranho. Não querendo mais perder tempo, Kozuki imediatamente os desmaiou com o Haki do Conquistador. Vamos! Kozuki saiu imediatamente com os dois Zetsu depois de lidar com Gaara e outros. Mas antes de sair, ele olhou em uma direção específica por um segundo. Kozuki saiu com os corpos de Temari, Kankuro e Gaara deitados perto de uma árvore imponente e inconscientes. Capítulo 116 Shizui Duvidoso. Konoha. Floresta da Morte. Esse monstro finalmente se foi. Cerca de 5 minutos depois que Kozuki saiu, 3 cabeças coloridas surgiram dos arbustos, amarela, preta e rosa. Naruto tinha algum medo em seus olhos enquanto olhava na direção em que Kozuki saiu. Eles estão aqui desde o início da luta, mas a luta unilateral os assustou muito. Gaara já era um monstro capaz de lançar ataques tão fortes, mas uma fera maior que ele apareceu. Foi necessário apenas um movimento para derrotar o inimigo. Ele não sabia se seu pai poderia fazer isso. Naruto, ao contrário do original, era muito mais forte, mas mesmo assim, sua força não era tão forte a ponto de derrotar um monstro como Gaara. E um monstro ainda maior que Gaara naturalmente o deixou com um pouco de medo. Ele nos viu, mas nos deixou ir. Quando Sasuke viu Kozuki olhando para eles após a luta, ele até esqueceu de respirar por um segundo. Ele sabia que se eles lutassem, o fim deles não seria muito diferente do de Gaara e dos outros. Mesmo seu irmão mais velho, que ele admira, nunca lhe deu um sentimento de opressão tão forte. Eles estão mortos? Sakura extinguiu o medo em seu coração e apontou para os corpos de Gaara e companhia. Naruto e os outros chegaram perto deles e após verificarem, descobriram que apenas haviam desmaiado. Naruto também encontrou 2 pergaminhos de terra, que era o que eles precisavam. Depois de pegar o pergaminho, Naruto e outros rapidamente deixaram a área, temendo que o monstro retornasse repentinamente. E logo depois que Naruto saiu, um Anbu usando uma máscara de falcão apareceu perto dos corpos desmaiados de Gaara e outros. Quem é ele? Disse Shizui adivinhando a identidade de Aizen. Minato nomeou para proteger Naruto durante o segundo exame, já que Minato não queria um acidente. Ele só foi autorizado a interferir quando Naruto estava realmente em uma situação mortal. Caso contrário, ele não teria permissão para atirar. Afinal, proteger Naruto era essencial já que ele era filho do Hokage, e se alguém o pegasse, poderia ameaçar Konoha. Lembrando-se da força daquele garoto de aparência inofensiva, Shizui não sabia o que dizer. Até ele teve que usar um pouco de força para derrotar Gaara, mas derrubou Gaara com um único golpe. Preciso relatar isso ao Lorde Quarto. Shizui, depois de pensar um pouco, decidiu relatar esse incidente a Minato, pois algo sobre Aizen estava errado. Algumas crianças estavam nos observando. Por que você não as matou? Pulando de árvore em árvore, Kozuki e o Zetsu seguiam em direção à torre. Zetsu disse a Kozuki por trás, já que ele podia sentir facilmente, Kozuki também deveria estar. Um deles é filho do quarto Hokage, e o outro é filho do patriarca do clã Uchiha. Matá-los pode causar problemas. E havia outra pessoa também, parece que você não foi capaz de senti-lo. Kozuki naturalmente sentiu o esconderijo da Anbu, e a aura familiar o fez reconhecer naturalmente sua identidade. Vendo seu aluno vivendo bem, Kozuki ficou naturalmente feliz, pois com seu envolvimento muita coisa havia mudado. Shizui, que deveria ter morrido há 6 anos, vivia feliz agora. Era inseparável de seu esforço para matar Danzo. E como ele esperava, o clã Uchiha não planejava mais se revoltar, pois Minato realmente os tratava bem, e eles já podiam ver a esperança de um Hokage de seu clã. Logo, Kozuki e outros chegaram à torre em alta velocidade. Depois de abrir o pergaminho, apareceu um professor que os parabenizou por terem sido os primeiros a chegar à torre e os acompanhou até o espaçoso salão. Chegando na arquibancada, Kozuki sentou-se e fechou os olhos, aguardando o final do exame. Era apenas o 3º dia, então precisaram esperar 2 dias para concluir o exame. Escritório Hokage. Você quer dizer que ele derrubou o Jinchuriki da areia com um único golpe? Minato olhou para Shizui, que o denunciou sobre a situação mais cedo, tornando difícil de acreditar. Um garoto de 12 anos pode derrotar um Jinchuriki com um único golpe, mesmo que ele tenha que trabalhar um pouco para isso. Algo nele está errado. Ele parecia muito calmo, como se tudo estivesse sob seu controle. Uma criança não pode ter tanta calma. Lembrando-se do Aizen de aparência gentil que tinha o mesmo sorriso do começo ao fim, como se tudo estivesse sob seu controle, Shizui sentiu um arrepio no coração. E ele também teve a sensação de que foi avistado por ele. Parece que Anzo já tem um herdeiro. Para Minato, Aizen pode ser um herdeiro que Anzo cultivou com extremo cuidado. Depois de aconselhar Shizui a ficar de olho em Aizen e sua equipe, Minato o dispensou e mais uma vez começou a processar os documentos à sua frente. Capítulo 117 Adivinhação Selvagem de Kakashi. Konoha. Torre da Floresta da Morte. O salão vazio logo começou a encher quando, após um dia de espera de Kozuki e outros, o segundo time finalmente chegou. À medida que o tempo passava, o número de pessoas que chegavam também aumentava. Depois de mais um dia, todos os candidatos aprovados finalmente chegaram. No início do exame eram 40 equipes, mas agora apenas 8 equipes estavam presentes. Mostrou como esse exame era complicado. Kozuki avistou o grupo de Naruto, Shikamaru, Neji e Gaara. Assim que Kozuki olhou para Gaara, ele pareceu sentir seu olhar. Gaara tinha raiva no rosto quando viu Kozuki. Ele mal podia esperar para matá-lo e acabar com a humilhação que Kozuki infligiu a ele na Floresta Morta. Pare com isso, Gaara. Temari e Kankuro imediatamente impediram Gaara de atacar Kozuki. Eles sabiam que Kozuki poderia ter matado os 3 antes, mas não o fez. Quem sabe eles teriam tanta sorte se o provocassem novamente.
Temari e outros, depois de acordar, começaram a caçar o pergaminho mais uma vez desde que foi levado por Naruto. Gaara, em sua raiva, matou 5 equipes ele mesmo, e então sua ira diminuiu um pouco, mas eles também conseguiram o pergaminho necessário para passar no exame. Gaara finalmente controlou sua raiva após ouvir as palavras de Temari e Kankuro. De repente, a porta do salão foi aberta quando Minato, junto com Konoha Jonin, entrou. É realmente uma visão familiar. Kozuki, parado em uma fila, viu Minato chegando com Tsunade, Sakumo, Jiraiya, Kurenai, Kakashi e o resto. Não pode deixar de lembrar do exame Chunin anos atrás. Ele também estava aqui quando Sarutobi entrou no salão junto com Konoha Shinobi. Minato ficou na frente dos competidores alinhados e os parabenizou por passarem no exame. Logo após sua fala, Minato anunciou o início dos nocautes para decidir os candidatos ao exame final. Kozuki, junto com 2 Zetsu, ficaram na arquibancada enquanto assistiam às lutas abaixo. Naruto, assim como o original, lutou contra Kiba, mas o derrotou rapidamente, não como o original. Lee lutou com Gaara, mas finalmente perdeu para ele após um esforço impressionante. Sasuke lutou com Zetsu, mas devido às ordens de Kozuki, Zetsu perdeu propositalmente, e mesmo que Kozuki não tivesse ordenado, ele não seria capaz de derrotar Sasuke. Após a luta com Sasuke, os nomes na tela continuaram piscando, e logo 2 nomes apareceram na tela. Aizen Suzuki X Neji Hyuga. Ah, isso é interessante, disse Minato olhando o nome na tela. Ele estava um pouco curioso para saber se esse herdeiro de Anzo realmente tinha força, como Shizui disse. Ao ouvir seu nome, Kozuki chegou ao palco da luta com o mesmo sorriso gentil no rosto. É aquele cara. Naruto, que estava na arquibancada, reconheceu Kozuki imediatamente. Você o conhece, Naruto? Shikamaru estava curioso, então não pôde deixar de perguntar. Naruto imediatamente contou a ele sobre o que aconteceu na Floresta da Morte. Você quer dizer que ele derrotou Gaara com um único movimento? Eles ficaram chocados além das palavras, fosse Ino, Hinata ou Shikamaru. Eles viram o quão forte Gaara é, mas não conseguiram entender que tipo de força era necessária para derrotá-lo com um único movimento. Agora eu entendo. Kakashi, que olhou para Kozuki no palco, entendeu imediatamente porque Kurenai e Shizune estavam tristes naquele dia. Ele também conseguia identificar a sombra familiar de Kozuki nele. Ele poderia ser. Lembrando-se do enredo de um livro que havia lido, uma expressão de espanto apareceu em seu rosto devido ao palpite formado em sua mente. O que aconteceu, Kakashi? Vendo o atordoado Kakashi, Kurenai, que estava perto dele, não pôde deixar de perguntar e até mesmo Shizune se inclinou para a frente. Depois de hesitar por um tempo, Kakashi contou seu palpite, deixando Kurenai e Shizune irritados, mas também um tanto duvidosos. Não há como isso ser possível. Não pode ser verdade. Ele não era assim. Kakashi adivinhou que ele poderia ser seu filho, mas Kurenai e Shizune negaram ou se recusaram a acreditar. Se Kozuki soubesse quais rumores Kakashi estava espalhando sobre ele, sem se importar com nada, ele o teria cortado com sua espada. Palco de luta. Desistir. Assim que Neji chegou ao palco com uma expressão indiferente no rosto, ele sugeriu que Kozuki se rendesse. Por quê? Kozuki perguntou enquanto empurrava os óculos enquanto a luz refletia neles. É seu destino perder. Sem esse braço, você não pode nem me tocar, então desista. Ninguém pode mudar seu destino. Neji, do ramo familiar, acreditava que o destino não poderia ser mudado. Ele, seu pai e todos os membros da família não podem escapar de seu destino, e sua vida e morte estão sempre nas mãos de outros. Não diga palavras tão fortes. Isso só fará você parecer fraco. Kozuki sentiu que realmente tinha talento para ser ator. Capítulo 118. Fim do segundo exame. Konoha. Ao ouvir as palavras de Kozuki, todos pensaram que esse garoto de aparência gentil era ainda mais arrogante que Neji. Tão legal. Para Ino e outras garotas, Kozuki agindo como Aizen era particularmente charmoso. Posso matá-lo? Os olhos de Neji estavam frios enquanto ele olhava para o inspetor em busca de confirmação. Qualquer que seja. O inspetor respondeu. Eu lhe dei uma chance de se render. Agora leve sua arrogância até a morte. Após obter a confirmação do inspetor, Neji disse com uma expressão indiferente no rosto. Kozuki não falou e apenas sorriu e empurrou os óculos mais uma vez. Uau! Sem qualquer hesitação, Neji correu em direção a Kozuki e rapidamente apareceu na frente dele. Os dedos da mão direita enfaixada bateram em direção a Kozuki. Enfrentando seu ataque feroz e rápido, Kozuki ficou parado e calmamente colocou o dedo indicador na frente. Kozuki desviou facilmente o ataque com o dedo indicador, mas Neji não parou enquanto suas mãos se transformavam em pós-imagens atacando Kozuki continuamente. Mas o resultado ainda foi o mesmo, bastando um único dedo para bloquear seu ataque. Não admira que você seja tão arrogante. Você tem alguma força, mas tudo isso acaba agora. Neji tomou uma posição quando shinobi experientes como Tsunade e outros entenderam imediatamente qual jutsu ele estava prestes a usar. Neji imediatamente chegou na frente de Kozuki quando sua palma presa com chakra azul ao redor bateu no peito de Kozuki. 2 palmas. 4 palmas. 8 palmas. 16 palmas. 32 palmas. Golpes contínuos caíram no peito de Kozuki, mas Kozuki ainda tinha o mesmo sorriso no rosto, nem um pouco afetado. O terreno sob Kozuki e Neji foi destruído pela força do ataque de Neji. Finalmente Neji girou quando sua palma caiu sobre o peito de Kozuki enquanto ele gritava com toda a força. 64 palmas. Estrondo. O som da palma da mão de Neji atingindo o peito de Kozuki se espalhou. Depois que a poeira causada pelo impacto se dissipou, a visão de todos ficou clara. Isso. Como isso é possível? Neji estava tendo dificuldade em acreditar no que via agora. Ele selou todos os pontos de chakra de Kozuki, e a força de seus ataques teria até reduzido uma pedra em pedaços. Mas Kozuki permaneceu firme com o sorriso gentil de sempre no rosto. Essa foi uma boa massagem. Kozuki moveu seus músculos confortavelmente, já que a força do ataque de Neji era adequada apenas para uma massagem.
Quer tenham sido Minato, Kakashi, Jiraiya, Tsunade, Kurenai ou outros olhando para a luta abaixo, algumas memórias de anos atrás não podem deixar de surgir em suas mentes. Tão familiar, Minato se lembrou da luta que ocorreu aqui anos atrás. A mesma força absurda, a mesma expressão calma e o mesmo ar misterioso ao seu redor. Quem é você? Kurenai disse, olhando para o garoto onde ela podia ver sua sombra. Neji ficou assustado quando viu não afetado por seu ataque mais decisivo pela primeira vez em sua vida. Eu posso ver o medo em seus olhos. Empurrando os óculos, Kozuki avançou passo a passo em direção a Neji e pela primeira vez, lançou sua Heiatsu. Não fuja do medo. O medo é necessário para a evolução. A Heiatsu de Kozuki envolveu todo o salão, e Neji, que era o mais próximo de Kozuki, de repente caiu enquanto todo o seu corpo tremia. O que há com essa sensação de frio? É como a morte. Todos no salão sentiram um arrepio quando seus cabelos se arrepiaram. Shinobi, que já esteve em situações de vida ou morte inúmeras vezes, lembrou-se dessa sensação. Vencedor Aizensuke. Quando Kozuki chegou a apenas um braço de distância de Neji, Neji não aguentou a pressão sufocante e desmaiou. O inspetor, extinguindo medo em seu coração, anunciou imediatamente o resultado da luta. Voltando ao seu lugar, Shikamaru e outros rapidamente deram lugar a Kozuki, deixando-o passar. Espero não lutar contra esse monstro. Shikamaru só podia esperar que seu oponente no terceiro exame não fosse Kozuki. Mas seu desejo não se tornou realidade, pois seu adversário no terceiro exame foi Aizen. Logo Minato anunciou o fim da rodada eliminatória e a data do terceiro exame, que seria um mês depois. Kozuki, junto com os dois Zetsu, deixou a Floresta da Morte e voltou para sua residência designada, Escritório Okage. Neste momento, uma reunião estava acontecendo enquanto todos os nomes famosos de Konoha estavam presentes na sala. O que você acha desse Aizen Suzuki? Minato sentou-se no assento do Okage enquanto perguntava a opinião de todos. Sensei, ele me lembra alguém. Kakashi disse enquanto alguma tristeza podia ser vista em seus olhos. Sim, isso veio da idade, força, temperamento, é tudo típico dele. Jiraiya estava familiarizado com Kozuki porque seu relacionamento com Kozuki era muito bom, já que uma vez ele até lhe deu o pergaminho do Monte Myoboku. Não, ele é diferente de Kozuki-kun. Pelas palavras dele, posso sentir arrogância e desdém por este mundo. Minato lembrou-se das palavras de Kozuki, que lhe pareceram muito arrogantes. Kozuki não sabia que sua atuação era tão boa que até Minato se deixou enganar por ele, pois após retornar da floresta, ele recomeçou sua tarefa diária de extração de modelos. Não importa o quão forte ele fosse, ele ainda precisava completar a tarefa dos sistemas para aumentar sua força. Painel de propriedades do sistema de Kozuki. Anfitrião, Kozuki Shiro. Idade, 26. Modelos, Shanks concluído, Ichigo 22%. Habilidades, observação aqui, Ultimate. Armamento aqui, Ultimate. Conquistadores aqui, Ultimate. Modo sábio. Shikai. Adereços, ouro puro. Shuzui, grifo, máscara de mimetismo. Capítulo 119, Reunião. Konoha. Em frente à entrada de Konoha, Minato vestido com o manto Okage e o chapéu Okage na cabeça ficou olhando para frente, parecia esperar por alguém. Atrás dele estava seu conselheiro Shikaku e seu sensei Jiraiya. Faltam apenas 5 dias para o início do terceiro exame. Hoje Minato recebeu a notícia da chegada dos Kage. Como líder da aldeia e anfitrião, o próprio Minato veio receber os convidados de longe. Eles estão aqui. De repente Jiraiya disse ao avistar algumas silhuetas difusas vindo em sua direção. Bem-vindo a Konoha. Assim que chegaram perto deles, Minato avançou e cumprimentou a todos. Onoki estava com 2 pedras Jonin, Terumi também tinha-o atrás dela. Hasa tinha Baki com ele e a tinha Darui acompanhando. Depois de permanecer em paz por tantos anos, espero que seus instintos de luta não tenham entorpecido. Raikage, o cabeça musculosa sem educação, provocou Minato enquanto a intenção de luta queimava em seus olhos. Minato foi alguém que o derrotou em velocidade, por isso sempre o considerou um rival. Haha, como pode ser? Por favor, siga-me. Minato não se importou com a atitude provocadora de Raikage e riu disso. Konoha é um lugar lindo. Onoki suspirou enquanto olhava para a vila próspera tão diferente da desolada vila de pedra. Os sorrisos em seus rostos também são invejáveis. Olhando para os sorrisos nos rostos dos civis, Terumi esperava que um dia, sob a sua liderança, os residentes da sua aldeia também pudessem ser tão felizes. As emoções de Hasa e A eram as mesmas de Onoki e Terumi, pois invejavam a prosperidade da vila de Konoha. Houve 3 guerras e todos eles se uniram em todas as guerras para tomar esta terra para si, mas mesmo unidos, nunca foram capazes de derrotar a poderosa Konoha. Sob a liderança de Minato, os Kage foram levados para seus locais designados para descansar. Eles naturalmente estariam cansados depois de uma viagem tão longa, então o encontro crucial entre eles foi adiado até amanhã. Konoha. Próximo dia. Edifício Okage. No último andar do prédio Okage, uma reunião estava sendo realizada no momento, o clima estava pesado. Minato sentou-se no banco e atrás dele estava Shikaku. Do lado esquerdo e direito da mesa na frente estavam Terumi, Onoki, Hasa e A. Atrás deles estavam seus respectivos guardas Kage. Recentemente alguns shinobi da nossa vila avistaram os membros da Akatsuki, e eles pareciam ter capturado as 7 caudas. O tema da discussão foi Akatsuki, e Onoki contou a eles sobre as informações que recebeu do shinobi. Eles tiveram a sorte de sobreviver nas mãos de Kakuzu e Idan. De acordo com Lord Jiraiya, todos os membros da Akatsuki são rebeldes Rank S. A pessoa que nosso shinobi avistou foi o famoso caçador de recompensas Kakuzu. Onoki não escondeu nenhuma informação porque odiava a Akatsuki. Ele agora tem certeza absoluta de que Roshi deve ter sido capturado por eles. Kakuzu, não é? Ao ouvir o nome familiar, Minato olhou para Shikaku em busca de confirmação.
Sim, foi ele quem matou Azuma há 2 anos e sequestrou Yamato e há muito tempo também tentou assassinar o primeiro Hokage. O pobre Azuma, há 2 anos, a caminho do Templo do Fogo, encontrou Kakuzu e Sasori. Kakuzu quase teve uma memória inesquecível sobre aqueles com grande recompensa. Ele imediatamente o reconheceu e, apesar de tentar muito, Azuma não foi capaz de enfrentá-los por muito mais tempo e foi morto. Yamato também foi chamado a Fukashi para seus planos, então junto com Kakuzu, ele rapidamente o capturou. Quem consegue manter tantos rebeldes sob controle quem tem tanta força? Por se tratar de uma organização, Terumi sabia que deveria ter um líder. Ela não sabia que força era necessária para manter tantos rebeldes na disciplina. Ao ouvir sua pergunta, Minato imediatamente contou a ele sobre seu palpite de que Fukashi, que fingia ser Madara Uchiha, era provavelmente o líder deles. O quê? Uchiha Madara. Como ele ainda pode estar vivo? Madara era o pesadelo de Onoki. Sempre que se lembra daquele encontro com Madara anos atrás, ele não consegue evitar de sentir medo. Acho que pode ser verdade. Terumi concordou com Minato enquanto ela rapidamente contava o que aconteceu com Yagura e como ele foi controlado. Ainda assim, ela não falou sobre a Kagami Shanks, pois contar isso já era muito embaraçoso. Então deveríamos atacá-los imediatamente, não podemos permitir que uma organização tão perigosa cresça. Raikage também ficou com um pouco de medo ao ouvir o nome Uchiha Madara. Mesmo que ele seja imprudente, ele não é tolo. Ele naturalmente ouviu falar das lendas sobre Madara e sabe o quão perigoso ele é. Esta é a razão pela qual eu convidei você. Preciso de toda a sua ajuda para encontrar a base da Akatsuki, só assim poderemos erradicá-los. Minato olhou para todos com expectativa, e eles não o decepcionaram, pois todos concordaram em colaborar e encontrar a base da Akatsuki juntos. Após o término da reunião, os Kage não foram embora. Já que estavam aqui, naturalmente queriam ver a rodada final do exame Chunin. Os dias foram passando, e à medida que o terceiro exame se aproximava, o ambiente ficou mais alegre. Mas ninguém sabia que o dia que esperavam tão ansiosamente seria muito mais agitado do que pensavam. Capítulo 120. Plano Secreto. O sol brilhava intensamente enquanto as nuvens fofas flutuavam preguiçosamente no céu. A alguma distância de Konoha, 3 figuras estavam juntas enquanto olhavam para Konoha. Esta paz é um grande engano. As nações pequenas são sempre as que suportam os efeitos posteriores da guerra. Nagato controlando Pen olhou para o portão de Konoha onde o fluxo de pessoas entrando era imenso, um pouco irritado. Nascer em Ren Village e vivenciar a guerra após a guerra o fez odiar as grandes nações. Eles sempre lutam pelos seus interesses, e as pequenas nações são as que realmente sofrem. Suas terras são usadas como campo de batalha por grandes nações. Muitos civis inocentes também são mortos pelos ninja. Seus pais foram mortos por Konoha Shinobi e seu amigo Yaiko também morreu por causa do envolvimento de Danzo. Danzo estava morto, mas poderia se vingar da aldeia a que pertencia, destruindo-a. Hoje será o nosso último passo em direção à paz eterna. Em breve não haverá conflito nem matança. Fukashi sob a máscara tinha uma expressão emocionante, pois hoje o último grande obstáculo para completar seu plano seria removido. Orochimaru, está tudo pronto? Com o que eu te dei, não deve haver problema. Fukashi olhou para Orochimaru, que estava ao lado deles já que a maior parte do sucesso do plano dependia de seu jutsu. Hehe, aqueles zetsu brancos foram realmente úteis. Não só minha força aumentou, mas meu jutsu também foi aperfeiçoado. Hoje nada pode impedir Konoha de ser destruído. Fukashi deu a Orochimaru zetsu branco a seu pedido para estudá-los. Depois de pesquisá-los, Orochimaru encontrou o recipiente temporário perfeito para transferir sua alma. Não só isso, para o sacrifício de Edo Tensei, eles também foram excelentes, já que o Shinobi reanimado tinha todo o seu poder máximo original. Mas estou curioso para saber por que você não contou a Shanks sobre meu envolvimento. Fukashi disse a Orochimaru que Shanks também estava com eles e já havia se infiltrado na vila. Então, quando ele quis ir encontrá-lo na aldeia, Fukashi o impediu, deixando-o curioso. Não confio nele. Aparentemente ele nos ajudou muito durante esses anos, mas muitas coisas sobre ele ainda são misteriosas. Ele nunca mostrou o rosto e há 12 anos apareceu de repente, e sua força ainda não sei qual é o seu limite. Fukashi ainda se lembrava daquela pressão sufocante que Kozuki uma vez liberou na pousada. Até Madara estava alguns pontos atrás disso. Não importa o quão forte ele seja diante de um deus, não tem sentido. Se ele nos ajudar, então é naturalmente bom. Mas se ele ousar nos trair, receberá o castigo de Deus. Nagato tinha confiança inabalável em seus olhos enquanto continuava olhando na direção de Konoha. Hoje é o dia em que todos os conflitos terminarão e o sonho de Yaiko se tornará realidade. Vila da Névoa. 2 pássaros brancos voavam acima do céu de Kirigakure enquanto em suas costas havia 3 figuras olhando para baixo. Já faz muito tempo desde que voltei. Juzo, sozinho em cima de um dos pássaros, olhou para a aldeia onde ele cresceu. Mas hoje ele vai destruí-lo com as próprias mãos, deixando-o um pouco emocionado. Você conhece a identidade das 3 caudas Jinchuriki? Escondido dentro da concha da marionete, Sasori perguntou enquanto olhava para ele. Eu coloquei um espião aqui, vamos lá. Tente não alertar o underline. Katsu. Estrondo. Juzo, que queria aconselhá-los a se manterem discretos, ficou surpreso quando Deidara jogou aranhas explosivas brancas abaixo. Sabendo que já era tarde demais, Juzo só poderia descer para atacar junto com Sasori e Deidara. Aldeia da Nuvem. Ataque inimigo. Um shinobi chorou alto ao ver a grande quantidade de zetsu brancos na frente, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, mais numerosos zetsu brancos atacaram-no enquanto ele dava seus últimos suspiros. O que você está fazendo, seu idiota? Killer Bee estava distribuindo os panfletos de seu show. Como seu irmão não estava aqui, ele naturalmente queria aproveitar esse tempo livre. Mas ouvindo a voz alta vinda da entrada da vila, ele imediatamente correu para lá e ficou surpreso ao ver centenas de zetsu brancos. Mestre Abelha.
Reforços da nuvem também chegaram enquanto ficavam atrás dele respeitosamente. Kakuzu, Kizami e Idan também saíram na frente da enorme quantidade de Zetsu, pois todos tinham uma luz cruel em seus olhos. Sem dar a Bi a chance de perguntar quem eles são, Kizami acenou com a mão enquanto centenas de Zetsu corriam em direção a Bi e outros enquanto Akatsuki atacava duas aldeias em sucessão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.